Estamos no ar com o primeiro podcast já, Pablo? Então tá ótimo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que já tá aguardando. Nós temos aqui 19, 20 pessoas já aguardando na live. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast, como prometido, né, Ju? Quantas vezes a gente passou nos polos falando, vamos fazer uma live, nós vamos fazer uma aula ao vivo em formato de podcast. E dessa vez deu super certo. Uma das temáticas que mais foi recorrente enquanto nós passamos pelos polos, em conversa com os conselheiros tutelares, com os conselheiros municipais, foi a atuação do conselho tutelar especificamente em ambiente escolar. Então isso foram dúvidas, várias e várias dúvidas que emergiram nesse sentido. Algumas nós encaminhamos inclusive para a SEDEF. E pensando nisso, por que não a gente fazer esse primeiro podcast, esse primeiro momento, esse encontro síncrono, abordando justamente essa temática. E hoje nós vamos falar a respeito de educação e o conselho tutelar, entre a proteção e a educação. Qual que é realmente o papel do conselho tutelar em ambiente educacional? E para falar com vocês hoje aqui, eu trouxe nossos dois convidados especiais. Deixa eu pegar aqui agora. Primeiro ela, Juliana Miller Sabag, a nossa pedagoga técnica da SEDEF, a Juliana que tem acompanhado a gente, uma das responsáveis, na verdade, por esse grande curso, esse projeto no Paraná hoje. Há 10 anos atrás começou isso, uma das que desenhou ali, rascunhou, pedagoga, especialista em direção de centros de socioeducação pela Universidade Federal do Paraná e especialista em gestão pública e direitos humanos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e, em agosto, completa 20 anos na Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, SEDEF. É isso, Ju? Não tem nem idade pra isso mesmo. Eu comecei com 10, eu comecei com 12 na época. Muito obrigado, muito obrigado. E nós temos aqui também conosco ele que vocês pediram tanto. Doutor, seu nome foi aclamado enquanto nós passávamos também pelos polos. Eu lembro que várias pessoas trouxeram para mim, não, tem que falar com o doutor Murilo. Doutor Murilo, quem é o doutor Murilo? E aí, conversando com uma amiga minha, ela falou, realmente, o Murilo de Giacomo, ele é promotor do Ministério Público do Estado do Paraná, enfim, e ele fala muito, manda muito bem a respeito do sistema de garantia, especificamente falando sobre crianças e adolescentes. E aí eu entrei em contato com o doutor Murilo, mais do que prontamente ele se prontificou e se colocou à disposição. Pensa numa pessoa que tem uma agenda extremamente concorrida, né? Eu lembro que nós conversamos, você estava no Nordeste, voltando e voltaria para o Nordeste também, e amanhã estará onde? Marabá. Então a agenda dele é ali, do lado de Colombo, logo ali. É próximo ali, né? Então, doutor Murilo de Giacomo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Ju e doutor Murilo, tudo bem com vocês? Tudo bem. Vocês estão com a canequinha do Chama o Conselho do... Chama o Conselho Tutelar. Essa canequinha aqui o pessoal vai pedir, com certeza. Bom, logo que nós fizemos, né, esse primeiro módulo, nós recebemos vários questionamentos, né? A professora Tatiane, que é a coordenadora pedagógica desse projeto, o tempo inteiro me mandava, o pessoal está perguntando o que é que nós temos de sugestão, o que é que eles podem fazer nessa situação. E eram situações sempre envolvendo crianças em ambiente escolar. Então a gente levou várias desses questionamentos dos conselheiros, né, dos 399 municípios que vinham nos questionando, levamos para a SEDEF e a gente achou por bem começar com isso. O grande questionamento que eu deixo, eu acho, para vocês é qual que é a visão que a sociedade possui hoje em relação ao Conselho Tutelar, antes da gente começar a falar especificamente sobre escola, e de que forma isso aí impacta diretamente na atuação do Conselho junto à escola. O que vocês... Ju, vamos começar por você. Então, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar participando. Como pedagoga, vou sempre defender o ambiente escolar, é um ambiente que ele tem um potencial de relacionamento, de convivência, que é fantástico e que a gente precisa aproveitar em todos os sentidos, né? Ninguém tem o tempo de convivência que os profissionais da escola têm com as crianças e adolescentes. E aí não digo só os professores, mas digo toda a equipe da escola. E quando essa equipe está preparada para ouvir, para acompanhar essas crianças, cada vez mais a gente vai ter intercorrências que vão demandar o conselho tutelar, ou às vezes que nem demandariam, mas porque por conta, né, de alguma situação a própria escola acaba chamando. Então, a sociedade
sociedade hoje, ela vê no Conselho Tutelar uma figura que ela é quase mística. As pessoas não entendem muito bem qual é que é a função. Elas sabem que estão relacionadas às crianças, elas sabem que podem contar com um conselheiro tutelar, mas elas não entendem muito como é que é a dinâmica desse relacionamento. É um pouquinho do que a gente tem tentado desmistificar, então, no nosso curso, quando a gente conversa. E os próprios conselheiros tutelares, muitas vezes, muito bem intencionados na ânsia de fazer o melhor para crianças e adolescentes, acabam que também respondem a demandas que talvez não fosse, naquele momento, uma demanda do conselho tutelar. Então, é por meio do diálogo, é por meio do afeto, sempre de muito respeito, sabe? Eu percebo, quase 20 anos na caminhada da infância, que as pessoas que trabalham nessa área, elas têm muito afeto e muita inquietude, às vezes é na intenção de estar protegendo mesmo, mas às vezes até nesse intuito de proteção acabam que se atrapalham, acabam que oneram demais alguns serviços que talvez não precisassem. E aí já vou começar para passar para o Dr. Murilo, lembrando do artigo 227 da Constituição, que é o que faz alusão a tudo o que vem depois no Estatuto da Criança, é dever da família, do Estado e da sociedade cuidar dessas crianças e adolescentes. Então, às vezes, a gente como família, às vezes a gente como cidadã, tem condição de fazer intervenções que a gente não precisa terceirizar para o Conselho Tutelar nem para mais ninguém. Se eu, Juliana, cidadã, percebo que uma criança está numa situação potencialmente de risco, eu, Juliana, como cidadã, tenho condição de dar alguns encaminhamentos já imediatamente, independente de qualquer. E eu cobro muito isso. Semana passada eu estive em Brasília, no 3º Congresso de Violência Sexual, para dizer, a gente estava conversando, eu e o Dr. Bruno, um pouquinho antes de começar, o eixo mais inflado que existia ali era o eixo do sistema de justiça. As pessoas querem responsabilização, querem que as pessoas que cometem violência, negligência, abandono sejam repreendidas. Mas aí a gente está falando depois que a situação já aconteceu. E a gente está falando depois que a gente já tem que fazer uma intervenção de responsabilização, porque a gente não conseguiu proteger essa criança antes, não conseguiu proteger esse adolescente antes. Então, a gente como família, a gente como sociedade, e eu, particularmente os demais colegas que têm uma função dentro do Estado, a nossa responsabilidade é gigantesca para que a gente não precise chegar no eixo de responsabilização, que a gente consiga atuar antes. Dá a impressão que algumas pessoas se eximem e acabam... Terceirizam. Não sei se essa visão do doutor... Não, eu acho que é perfeito, né? A gente tem que lembrar que, primeiro, né, o próprio 227 da Constituição, o Estatuto, deixa claro que a proteção da criança é um dever de todos, né? Não é só do Conselho Tutelar ou desse ou daquele ator do sistema de garantia. Aliás, justamente se fala em sistema de garantia, se fala em rede de proteção. E a própria escola que integra a rede de proteção também é um espaço de proteção. E também tem uma série de responsabilidades ali que ela deve assumir em relação às crianças. Quando os pais confiam a criança à escola, né, elas estão ali colocando a criança sob a responsabilidade da escola, e a escola ela tem perfeitas condições de por sua própria conta, sem precisar terceirizar, sem precisar acionar uma autoridade, como é o caso do Conselho Tutelar, tomar uma série de providências que devem ser tomadas por ela, a escola. Então, quando se fala em rede de proteção, a escola tem naturalmente que se integrar, por exemplo, a saúde, a assistência social. Dentro da própria educação, nós temos que ter mecanismos internos para poder lidar com certas situações que são corriqueiras no âmbito das escolas. Os próprios regimentos escolares têm que estar adequados para poder enfrentar e até prevenir, se possível, situações que podem levar à violação de direitos dentro da própria escola. Então, não faz sentido você acionar, né, o Conselho Tutelar ou, né, o sistema de justiça, quando você pode resolver essa questão internamente. Inclusive, né, existe um princípio legal que chama o princípio da intervenção mínima, que a lei diz expressamente: eu só vou acionar as autoridades, os órgãos, os agentes, cuja atuação se mostrar indispensável para a proteção daquela criança. Perfeito. E não pode ser banalizado o acionamento das autoridades, porque você vai estar fazendo uma interferência, né, no própria dinâmica da escola, na própria a situação de proteção ali, que pode não ser necessária. E eu tenho dito, toda vez que você aciona ou pensa em acionar o Conselho Tutelar, você tem que justificar esse acionamento. Você tem que dizer exatamente a razão de você estar acionando, até para que se entenda, né, se de fato existe ali a chamada justa causa para a intervenção do Conselho. Porque as pessoas imaginam que o Conselho Tutelar ele deve intervir em todos os casos em que envolve criança e adolescente. Isso não é verdade. A própria lei deixa claro que para que o Conselho Tutelar possa intervir, tem que estar caracterizado
caracterizada uma daquelas hipóteses lá do artigo 98 do Estatuto. Quer dizer, a criança tem que estar com seus direitos ameaçados ou violados concretamente por uma situação daquelas que estão ali relacionadas, e isso não se presume, isso não vem do nada, não vem de uma situação isolada, né? Você tem que ter elementos concretos a apontar para que essa situação ela está caracterizada, e mesmo quando estiver caracterizada, a própria intervenção do Conselho Tutelar ela tem que se dar, né, obedecido certos parâmetros, certos critérios, né? O Conselho não vai até a escola para levar a criança para algum lugar. Essa visão de que o Conselho ele é, né, uma espécie de carrocinha, Uber, né, serviço de transporte, ou que de alguma forma o Conselho substitui o papel dos pais ao responsável, é completamente equivocada, né? O Conselho não substitui o papel de ninguém, muito menos dos pais ao responsável. Então, por isso é importante você trabalhar de forma sistêmica, você definir claramente os papéis, né, que cabe a cada um desempenhar, os limites de atuação de cada um, para que cada um exerça, né, as suas responsabilidades na sua plenitude, e só vai buscar, né, acionar as autoridades quando de fato houver uma justificativa, quando de fato houver uma justa causa para esse acionamento. Então, isso é um problema. Isso não quer dizer que o Conselho não possa interagir com as escolas, mas o Conselho tem que interagir com as escolas de uma outra forma. Não é ir para a escola porque os alunos brigaram, porque os pais se atrasaram para buscar os filhos. Isso não é isso que justifica a intervenção do Conselho. Mas é importante o Conselho conhecer como é que funciona a dinâmica escolar, como é que está a estrutura da escola, até para que possa eventualmente cobrar do poder público providências para corrigir certas falhas que possam estar acontecendo. Cobrar da própria escola para adequar o seu regimento escolar ao que determina a legislação, por exemplo, para que nós tenhamos programas, serviços anti-bullying, né, que é uma situação corriqueira nas escolas, que leva à violação de direitos. Nós temos que ter ações de prevenção, nós temos que ter ações de resposta, uma resposta eficiente, pedagógica, né, diante daquele tipo de situação, sem prejuízo de poder acionar, aí sim, as autoridades diante, né, de certas situações que, né, evidentemente, aí justificam esse acionamento. Mas não podemos banalizar, ou, como disse até a Juliana, terceirizar responsabilidades, especialmente naquilo que compete especificamente à escola, de acordo com o seu regimento escolar. Perfeito. Eu fui da educação há muito tempo, sou professor de formação, estive em escola como gestor, como professor, e o que eu percebo? Pelo menos na minha época, isso até 2016, o Conselho Tutelar, ele parece que ele estava embebido numa cultura do medo, era visto como um órgão punitivo. Então era a polícia infantil, o policiamento infantil do Conselho Tutelar. E o que acontece? O que eu percebo hoje, né, que nós temos uma defasagem a respeito do conhecimento das funções da sociedade em relação ao Conselho Tutelar, tanto que a gente fez essa caneca, é uma sátira, chama o Conselho Tutelar, porque o que a gente mais ouviu, na verdade, pelo menos na década de 80, 90, né, principalmente 90 ali, 2000, era o pessoal, chama o Conselho Tutelar, tudo chamava o Conselho, e o Conselho acabava indo, como a gente falou, o problema não é chamar, o problema é o Conselho ir, pela falta de conhecimento da sociedade e também pela falta de conhecimento do próprio conselheiro acerca das suas funções. Isso e muitas vezes pela falta de equipamentos, né, programas, serviços, né, de uma política pública de formação também que deixe claro os papéis, as responsabilidades, os limites de atuação, e que nós possamos ter à disposição das escolas equipamentos, né, que possam ser acionados para auxiliar a escola no cumprimento também do seu papel, né? Você não pode imaginar o Conselho como se fosse, digamos, um órgão de repressão, que quando, por exemplo, os alunos brigam na escola, o Conselho é chamado para ir lá apaziguar a situação. Não, você tem que ter dentro do regimento escolar mecanismos, né, internos para prevenção e intervenção imediata diante daquele tipo de situação, sob a ótica pedagógica. Eventualmente, dependendo do tipo de situação, você vai precisar de apoio externo, né, aí da rede de proteção, a escola interagindo com a rede de proteção e tendo acesso direto, né, a outros equipamentos da própria educação, da assistência social, da saúde, e esses acionamentos eles podem ser feitos direto pela escola, sem precisar aí da intermediação do Conselho Tutelar. Como eu falei, quando o Conselho ele é acionado, tem que ter uma justa causa, tem que ter uma justificativa, isso não pode ser banalizado. E nós temos que combinar, quando a gente fala em fluxo, protocolo, que nós temos que estabelecer para situações diversas de ameaça, violação de direitos, que podem surgir, nós temos que ter clareza quanto a isso. Exatamente o que cabe a cada um fazer, né? Quais são os responsáveis, quais são os órgãos de referência, né? E a lei fala isso, né? Referência, contra-referência, informação, monitoramento, são mecanismos que têm que ser implementados dentro da rede de proteção para que a própria escola saiba a quem recorrer, com quem ela pode contar para lhe auxiliar a lidar com uma situação que ela está enfrentando e que ela pode e deve, né, resolver
por seus meios, eventualmente com o apoio da rede de proteção, sem precisar da intervenção de uma autoridade. Perfeito. A autoridade, Conselho Tutelar especificamente, né, juiz, Ministério Público, só vai atuar quando de fato houver essa justa causa, essa justificativa. E vai atuar no limite daquilo que lhe compete, porque o Conselho não pode, por exemplo, fazer o papel dos órgãos pedagógicos da escola, não pode fazer o papel da direção da escola ou dos órgãos que vão fazer lá o controle disciplinar, que vão aplicar uma sanção disciplinar. O Conselho não pode fazer isso. Né? Mas nós temos que ter esses mecanismos internos e, eventualmente, vão precisar de um apoio externo, como falei, às vezes até um atendimento, né, de saúde, um atendimento social, psicossocial, vão precisar de algum mecanismo de apoio às escolas, e aí o Conselho entra nessa perspectiva de cobrar do município, até diante da demanda que eventualmente o município apresenta, das escolas, as diversas escolas do município. O Conselho tem que ter sempre esse foco no coletivo, né, no estrutural, na estrutura, e aí verificar a necessidade da implementação de certos equipamentos, de certas políticas públicas, de certos programas ou serviços de apoio às escolas, seja para a formação dos professores, seja para poder prevenir situações que geralmente impactam ali o cotidiano da escola, seja para poder dar esse suporte às escolas quando surgirem certos casos de maior complexidade que a escola sozinha não vai conseguir dar conta. E aí você vai ter uma política pública com diversos atores corresponsáveis e que possam ser acionados diretamente pela escola ou pelo sistema de ensino quando for necessário. E o Conselho Tutelar vai estar o quê? Cobrando, né, a política, cobrando o aperfeiçoamento da política, a implementação dos mecanismos, dos equipamentos, dos programas de serviço, fiscalizando eventualmente o atendimento e intervindo quando for necessário, né, diante de situações que se espera sejam excepcionais e não banais, e não o dia a dia. Né? Porque imagina, se o Conselho Tutelar, a cada ocorrência na escola, for chamado e tiver que se deslocar presencialmente até a escola, um município de grande porte, você inviabiliza a atuação do Conselho Tutelar só diante da escola. E uma coisa que eu digo, quando a gente fala em rede de proteção, sistema de garantia, é fundamental você distribuir essas responsabilidades, você compartilhar responsabilidades e não criar gargalos, e não criar, né, não centralizar num único órgão, agente ou autoridade, especialmente quando não faz o menor sentido, quando não há uma justa causa, uma justificativa para isso. E aí nós como uma empresa educacional, a gente percebe uma demanda gigante nessa carência de formação e informação de todos os atores, na verdade, do sistema de garantia dos direitos a respeito da sua própria função, enfim, dentro da própria atuação. Porque se a escola não tem claro qual é o seu papel, até onde ela pode atuar, a tendência é que haja esse tipo de desencontro, da mesma forma que, se o conselheiro não souber também qual que é o limite de atuação dele, ele acaba fazendo. Limites e possibilidades, né? Veja, a gente, como Conselho Estadual, deliberou no ano passado 159.560.000 que foram para os 399 municípios. Sabe onde o Conselho Tutelar tem que estar? No Conselho Municipal de Direitos, participando da reunião, definindo para onde vai esse recurso, qual é a política pública que ele, como uma pessoa que visita, que conhece as instituições, que vê quais são as demandas, entende. A gente sabe, eu sou pedagoga e vou defender a escola sempre, inclusive nos desafios contemporâneos da escola. Antes, quando eu comecei isso da educação, a gente jamais ia ter um problema, por exemplo, doutor, de adolescentes divulgando nudes das colegas dentro da escola, montando grupos de WhatsApp para fazer bullying, né, violência psicológica com um terceiro colega. São desafios que não existiam, são questões que nenhum de nós foi ensinado quando estava fazendo faculdade a lidar, porque não existiam. Se existe um recurso no município que vai para o Conselho Municipal, uma das coisas que a gente pode fazer é pensar juntos. A gente pode fazer, então, um curso aqui no nosso município, chamar, né, uma pessoa jurídica, um serviço de terceiro, para que vá essa pessoa assim preparada, alguém que estuda, vá às escolas, trabalhe com os professores, trabalhe com a comunidade escolar, vá à unidade básica de saúde, nos serviços de assistência e capacite as pessoas a lidar com desafios que não existiam. Isso é uma possibilidade de intervenção concreta e muda vidas. Inclusive, Juliana, me desculpa, Pode falar, só uma intervenção aqui. Eu acho que a gente tem que procurar seguir o que está previsto na lei. Eu costumo dizer, a gente não deve cumprir a lei só porque está na lei, mas nós temos que entender a razão de estar na lei e, se está na lei, tem um propósito, e se não for respeitado, isso vai ter uma consequência, geralmente uma consequência negativa para a criança. E aí você tem uma lei, né, a Lei 13.431, que fala da escuta da criança, né, que fala da violência de um modo geral, inclusive a violência psicológica, e entra o bullying, né, entra as situações que envolvem ali o ambiente escolar, ou podem estar, né, ligadas ao ambiente escolar, e aí você tem que ter mecanismos de prevenção, e mas as diretrizes que essa lei prevê é justamente a formação continuada dos diversos atores para que saibam como lidar com esse tipo de situação
situação, saibam como prevenir, se possível, e lidar quando surgir a necessidade. É uma das diretrizes, aliás, a segunda diretriz prevista. Agora eu vou fazer uma provocação, já que o senhor trouxe essa situação, uma diretriz que todos os agentes tenham um programa de formação, ou pelo menos acesso à formação continuada. Nós já sabemos dessa carência desses dois atores, desses dois grupos, dos conselhos e das escolas. E agora, se a gente falar a respeito da polícia, Ministério Público, Judiciário. Também. Aliás, a lei ela diz que essa capacitação ela é para todos, e eu, inclusive, sou muito crítico e eu tenho cobrado da minha instituição que haja essa formação continuada para promotores, assim como para juízes, delegados, enfim, para policiais em geral, para que justamente nós possamos orientar todos, para que todos tenham uma noção mínima a respeito dos papéis, inclusive do Conselho Tutelar, deles próprios dentro do sistema. Aliás, eu costumo dizer, o Conselho Tutelar e o Ministério Público, eles têm rigorosamente a mesma atribuição, inclusive o verbo é o mesmo, de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Perfeito. Que para mim é o que basta, é a atribuição guarda-chuva, digamos, central de todas as demais. E o Conselho Tutelar, ele exerce um misto de atribuições do Ministério Público e competências judiciais. Por exemplo, a aplicação de medida de proteção, ela é uma competência que é privativa tanto do Conselho Tutelar quanto do juiz. São as duas autoridades que têm a mesma atribuição, rigorosamente a mesma para fazer isso. Só que, como eu costumo dizer, a aplicação de medida, ela não pode acontecer de forma também banal, porque a aplicação de medida, o que ela é na essência? É tomada de uma decisão, que ela tem que ter uma justificativa, ela tem que ter uma razão para acontecer. Uma medida, quando ela é aplicada, ela gera um ônus para quem vai receber, seja para a criança, para os pais, e vai gerar um ônus para o serviço que vai executar essa medida, e, portanto, ela não pode ser aplicada de forma genérica, ela tem que ser fundamentada, ela tem que ser justificada. Se eu sou pai, eu quero saber por que o meu filho recebeu aquela medida. Aliás, a própria criança tem o direito de saber, e até para que possa contestar, se for preciso, perante a justiça, perante uma instância superior, a razão de ter sido vinculado àquela medida que vai gerar esse ônus. Então, assim, nós temos que ter, por hábito, né, ao invés de chamar o Conselho para aplicar medida, ter uma política pública que vai ter justamente essas ações múltiplas já definidas, os papéis, responsabilidades, as possibilidades de intervenção, e quando houver uma necessidade de algum indivíduo, uma criança, um adolescente, uma família, naturalmente o atendimento ele tem que ser prestado, que eu chamo de atendimento primário, aquele que vai ser prestado pelos programas, pelos serviços, pelos profissionais qualificados para executar aquelas ações, que elas têm que ser também justificadas. Você não vai executar uma ação aleatória, até porque se você pegar o conceito de revitimização, uma das situações que levam à revitimização é submeter uma criança ou um adolescente a um procedimento desnecessário. Exatamente. Né, que não tem uma justificativa, como eu falei, justamente porque ele gera um ônus para quem vai receber aquela intervenção. E aí você tem que ter, né, a definição clara em que situações justificaria a intervenção desse ou daqueles atores, inclusive, né, o acionamento do Conselho Tutelar, e quando houver uma medida aplicada, nós temos que ter, por hábito, justificar. Nós temos que fundamentar. Primeiro, né, está presente uma das hipóteses do artigo 98 do Estatuto que justifica, em tese, a intervenção da autoridade e a aplicação da medida? Está presente? Beleza. Aí você vai, na sequência, justificar a razão de aquela medida em particular ter sido aplicada para aquele indivíduo diante de uma necessidade que foi comprovada, e tem que ser comprovada, inclusive, a partir de uma avaliação prévia, que tem que ser feita por outros órgãos, que vão demonstrar que, olha, aquela criança, aquela família precisa receber esse tipo de intervenção. E isso tudo tem que ser fundamentado, e mais, você tem que ter o órgão responsável pela execução daquela medida, porque você não pode também aleatoriamente delegar a alguém uma responsabilidade sem conhecer a estrutura, sem conhecer o preparo técnico daquele serviço para executar aquela ação, porque nós estamos falando, em regra, de situações que são de alta complexidade. Quando você chega ao ponto de ter que aplicar uma medida, justamente porque ela é excepcional, ela tem que ser justificada, presume-se que você tem uma situação que realmente, né, ela é de maior complexidade, é de maior gravidade, que justifica isso. E aí você tem que ter na ponta, né, o equipamento profissional que vai ter competência técnica para executar aquela ação, justamente diante da sua complexidade, da sua gravidade. E isso é uma coisa que muitas vezes você não vê. Você aciona, às vezes, o Conselho de forma genérica, nem sabe por que está acionando. Aí o Conselho, ele também, de forma genérica, absorve aquela demanda sem sequer questionar a razão de ter sido acionado, e aí, também sem qualquer critério, realiza uma intervenção também aleatória, às vezes aplica uma medida de forma aleatória, sem sequer verificar a necessidade, encaminha, às vezes, para
né, para um equipamento lá, para um CRAS, para um CRES, sem sequer conhecer o equipamento, sem sequer saber se de fato ele está preparado, ele tem um projeto, uma proposta pedagógica para atender aquele tipo de situação, e aí você acaba, né, fazendo só um jogo de empurra, um jogando para o outro, sem de fato você ter uma justificativa, sem você ter uma resolutividade, porque é aquele negócio, se você banaliza a intervenção do Conselho, se você banaliza a aplicação de medida, se você não tem critérios, você acaba diluindo aquelas situações que realmente justificariam essa intervenção em meio a tantas outras que não precisariam dessa intervenção. Perfeito. E aí você perde o foco, você perde tempo, como eu falei, você acaba sobrecarregando, inclusive, os equipamentos, os programas e os serviços, sem necessidade. E aí é importante você, por isso, ter o quê? Uma política pública que seja deliberada, inclusive, né, de forma também coletiva, né, e nós temos os conselhos de direitos da criança e adolescente, sim, que deveriam estar atuando, os conselhos municipais de educação também deveriam estar atuando, assim como os conselhos setoriais de assistência social, saúde, enfim, mas especificamente o conselho da criança e adolescente, com a participação do conselho tutelar, lá, inclusive pautando questões, provocando, né, mostrando, né, a necessidade de que se implementem esses programas e serviços, participando do processo de elaboração do orçamento público, né, não só para gerir os recursos do fundo estadual, mas do próprio município. O próprio município tem que priorizar a criança e adolescente nas suas ações, tem que prever recursos no orçamento para que nós possamos implementar programas e serviços, para que nós possamos, inclusive, fazer a capacitação, a formação continuada dos profissionais que atuam dentro do sistema. Isso é uma necessidade, isso é uma obrigação, isso é uma diretriz e é uma obrigação do poder público, não é um favor que nós queremos do poder público. E aí o Conselho ele tem que ter essa preocupação. E assim, focando na questão coletiva e estrutural, conhecendo a sua rede ou a falta, né, de uma rede eficiente, né, no atendimento, conhecendo os mecanismos que hoje nós temos à disposição, inclusive, como eu falei, visitando as escolas, conhecendo as escolas uma por uma, né, e dialogando com a direção da escola, dialogando com o corpo docente, para que a gente possa, inclusive, esclarecer dúvidas em relação à atuação do Conselho Tutelar, para obter informações quanto à forma como a escola lida com certas situações, seja, né, na parte da prevenção, seja na parte ali da intervenção pedagógica diante de um bullying que está acontecendo, enfim, das intercorrências diversas que acontecem na escola. Interagir com a comunidade e fazer com que a escola interaja com a comunidade, porque se a escola interagir com a comunidade estiver ali do lado da escola, muitas situações nós podemos também prevenir, nós podemos dar uma resposta rápida, né, a partir dessa intervenção na escola. Como a Juliana falou, né, é um dever coletivo, né, é família, sociedade e Estado, lato sensu, não é só escola, né? Estado pega a Secretaria de Educação, mas também pega a saúde, assistência social, né? Os outros setores da administração, porque o Estado é amplo, né? E aí você tem que ter uma política pública que ela vai ser executada, né? Planejada e executada por diversos atores, independentemente da necessidade da intervenção do Conselho, no caso em concreto. Se houver, tem que ser justificado, mas não pode ser banalizado. Agora, por outro lado, nós temos que ter esses diversos atores à disposição. E aí até digo, não é à disposição da escola, é à disposição dos alunos da escola, que antes de serem alunos da escola, né, e a gente às vezes vê a escola municipal, estadual, né, particular, independentemente se é municipal, estadual, particular, ele é um aluno que é um cidadão do município. E como cidadão do município, ele tem acesso, ou deveria ter acesso à rede de proteção, naturalmente, independentemente da escola onde ele estuda. Para Ju, a Neide Cândido, ela fez um comentário bastante pertinente aqui e, na verdade, vai ao encontro daquilo que eu perguntei a vocês, né? O pau que dá em Chico também dá em Francisco. Por isso que eu falo, da mesma forma que a gente precisa priorizar a formação dos conselhos, também precisamos priorizar a formação do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos policiais, enfim. É importante a formação para o Conselho Tutelar, Educação e Segurança Pública. A Neide coloca. Sim, Neide, é sistêmico. Eu falo isso porque foi feito um comentário para nós em um dos polos, eu não lembro exatamente qual cidade foi, em que o conselheiro falou que teve uma situação em que a escola solicitou o transporte do aluno. E o conselheiro falou assim, aquela não era a nossa atribuição. Eu não sei exatamente o porquê, mas ele falou, não era, efetivamente, aquela não era a nossa atribuição. Era dos familiares e a escola solicitou para que nós fizéssemos. E os conselheiros que estavam em plantão, eles se negaram. E falaram, essa não é a nossa função, os familiares precisam levar. A diretora passou a mão no telefone, ligou para o delegado ligou e falou assim, vocês vão agora ou vai sobrar para vocês. E aí o conselheiro falou assim, cara, como é que a gente vai bater de frente com um delegado numa cidade pequena? Ou seja,
a própria polícia judiciária, naquele caso ali, também tinha um desconhecimento a respeito disso. Um outro ponto aqui que eu achei bem interessante é o orçamento público em municípios pequenos não é nem repassado ao CMDCA, nem mesmo falado da importância. É engraçado, a Macedo fez esse comentário, é engraçado esse comentário porque um conselheiro também, um polo, acho que você estava junto nesse, falou assim para mim, professor, me tira uma dúvida, como é que eu sei, como conselheiro, quanto tem de recurso para a gente comprar um carro? Porque a gente está com um carro velho já no município e eu queria comprar. Como é que eu sei? E daí eu lembro que eu repassei para vocês e você trouxe a questão do CMDCA. Então, além da questão do CMDCA, é que é toda uma rede de proteção. Então, vou explicar para vocês como é que eu entendo. Eu entendo assim. Quando a gente fala das atribuições, a gente tem que estar falando das atribuições da rede. E quando a gente fala de escola, quando teve aquela onda de violência nas escolas, a pergunta que a gente tinha que se fazer é por que, em tanto lugar que podia estar acontecendo, por que isso está acontecendo na escola? Por que isso volta para a escola? E aí, isso soma com essa questão primeiro da capacitação. Todos os atores, inclusive nós mesmos, eu e o doutor Miranda, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque as dinâmicas de violência, né, eles se atualizam e a gente precisa estar se atualizando. Então, assim, não é demérito de ninguém falar assim, olha, você precisa de uma formação. Eu também preciso, eu gosto muito de fazer, inclusive. Sempre que eu tenho oportunidades. A gente precisa, justamente pelo nosso compromisso com a infância, estar sempre se atualizando. E existe um tensionamento entre o Conselho Municipal, né, o Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar. Eu respondo muitas ouvidorias que vêm da área da infância pelo Estado e uns dizem assim, quem manda em quem? O CMDCA manda no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar manda... E aí, como é que você explica que não é sobre isso? Que uma rede ela tem que funcionar horizontalizada e se a gente não conseguir ter essa dinâmica que está todo mundo no mesmo horizonte e ficar nessa perspectiva de que eu mando ou ele obedece, quem fiscaliza o CMDCA, o Conselho Tutelar, ou é o inverso? Os dois. Um fiscaliza o outro porque os dois querem somar, porque a gente quer construir. Ah, mas eu nem sei quanto é que a gente tem no fundo da infância, não sei quanto é que eu tenho dentro do orçamento. A gente diz que a função do Conselho Tutelar é requisitar serviço, e quando a gente fala de requisitar, tem uma função, sim, de oficiar o município, o gestor do município, e dizer, eu quero saber, o orçamento quer ser lei, o orçamento quer ser não é uma questão que a gente possa... Só para eu concluir, doutor. E uma outra questão que eu queria trazer da outra colega que estava falando da questão dos orçamentos é assim, gente. O doutor Olímpio, que a gente conhece muito bem, o doutor ele sempre falava, o lugar de criança é no orçamento. Se a prioridade da criança não for no orçamento, ela não funciona. E isso vale, inclusive, para questões administrativas dentro da prefeitura. Quantas vezes a gente delibera um recurso dentro do Conselho da Infância e o Conselho volta atualizado em 120% do que foi depositado no final da vigência, e aí o pessoal fala assim, mas é porque só tem uma pessoa para fazer licitação no município, fez de várias coisas e não deu tempo de fazer a nossa. Se a criança não for prioridade no orçamento, no sistema de administração do município, se ela não for prioridade do jurídico do município, não adianta a gente ficar, como dizia o doutor Fábio Brandão, catequizando quem já está convertido. A gente falando entre a gente vai concordar muito. Eu preciso que o núcleo jurídico do município entenda que a demanda da infância precisa sim passar na frente. Sim. Porque a infância é hoje. Porque a infância tem pressa. E veja, isso é uma determinação da Constituição e da lei. Você não pode priorizar outra área além da área da infância. Eu acho que a gente enfrenta meio que aquele complexo de vira-lata, né? A gente fica esperando, né, que alguém resolva alguma coisa, passivo, quando na verdade a gente tem os mecanismos, as ferramentas para poder mudar esse quadro. O próprio Conselho Tutelar, eu digo, a atribuição mais importante do Conselho Tutelar, e disparado, assim, anos-luz à frente da segunda mais importante, é aquela previsto no artigo 136, inciso 9 do Estatuto, que olha o termo que a lei usa, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento à criança e adolescente. Assessorar pressupõe o quê? Uma atuação permanente, pressupõe que o Conselho ele participe de maneira efetiva do processo de elaboração do orçamento, diretamente junto à gestão, cobrando da gestão espaço para participar disso, aí vai ter que, evidentemente, colher dados junto à sociedade, como eu falei, conhecendo as escolas, conhecendo outros espaços de convivência das crianças, os problemas onde é que estão acontecendo, para poder levar propostas concretas para que a gente possa, a partir daí, adequar o orçamento e ampliar o serviço, ampliar a rede de proteção, para ter um atendimento mais eficiente, né, acima de tudo, a criança e adolescente. Mas aí você vê a dificuldade das pessoas, às vezes, de compreender isso. E o próprio Conselho ele é visto como se fosse um órgão subalterno, né, como se todo mundo pudesse mandar no Conselho, quando, na forma da lei, o Conselho é uma autoridade equiparada ao juiz. Como eu falei,
com atribuições idênticas, não é que são parecidas, idêntica atribuição ao juiz, em relação ao juiz, idêntica atribuição em relação ao Ministério Público, né, com poder de requisição de serviço, embora eu sou crítico em relação à requisição de serviço, que eu digo, a requisição de serviço, ela somente deve acontecer como último recurso. Você não pode banalizar a requisição de serviço, você não pode banalizar nem a aplicação de medida. Como eu costumo dizer, se o Conselho Tutelar está tendo excesso de atuação, né, individual, está tendo que aplicar muita medida, está tendo que requisitar muito serviço, isso é um péssimo sinal, é um sinal que a política pública ela está, no mínimo, sendo ineficiente para prevenir as situações e prestar um atendimento primário imediatamente e espontaneamente, porque o poder público tem que atender as crianças, não porque o Conselho interveio e aplicou a medida, requisitou o serviço. Ele tem que atender as crianças porque a criança tem o direito. E se ela tem o direito de ser atendida, o poder público tem o dever de atender de forma prioritária, espontaneamente, sem precisar o Conselho intervir. Então isso é uma compreensão. E aí quando o Conselho ele eventualmente intervém e quando ele eventualmente até requisita um serviço e somente deve fazer isso como último recurso e uma requisição de serviço, quando tiver que ser efetuada, tem que ser dirigida ao gestor e após esgotados os meios de diálogo com a gestão para tentar conseguir o atendimento efetivo, tem que a requisição vir acompanhada de uma advertência de que se não for cumprida no prazo estabelecido, vai gerar a prática de uma infração administrativa do artigo 249 do Estatuto, que o próprio Conselho pode processar o gestor omisso e encaminhar ao Ministério Público também uma reclamação, um pedido de providência, para que se resolva aquela situação. Agora, quando você banaliza as coisas, quando você banaliza a própria intervenção no Conselho, aí o Conselho fica atuando em tudo, fica aplicando medida também para tudo quanto é lado, banaliza a requisição e quando ela é descumprida não acontece nada, exatamente, aí você perde essa ferramenta importante de cobrança. E o CMDCA, assim como o Conselho Tutelar, a gente tem que entender que são órgãos de Estado, lato sensu, não são órgãos de governo, eles não são integrantes da gestão municipal, eles estão acima da gestão municipal. Eu costumo dizer, o Conselho Tutelar está para o município, para a gestão municipal, como o Ministério Público está para o Estado, para a gestão estadual ou, né, no caso do MP federal, a União. Mas, então, são autoridades que vão trabalhar de forma paralela, que vão eventualmente, né, fiscalizar e cobrar da gestão que, né, no caso, né, preste atendimento à criança e adolescente que deixou de prestar espontaneamente quando houver uma necessidade. Mas aí é aquela história. E é a questão do orçamento. Nós temos que ter uma política consistente, nós temos que ter os equipamentos, os programas de serviço, nós temos que ter profissionais capacitados, sabendo exatamente quais são os seus papéis, o que é que eles têm que fazer, o que é que não têm que fazer, quais são os limites de atuação de cada um, até para evitar que um invada a esfera de atribuição de competência do outro. Eu queria muito, doutor, que aquele conselheiro que veio me contar a respeito do delegado que obrigou ele a levar a criança, escute essa fala sua, que o delegado também escuta. Esse delegado, ele pode, inclusive, em tese, estar praticando um crime de abuso de autoridade. Ele não pode fazer isso. E, recentemente, ano passado, aliás, dia 18 de novembro do ano passado, o CONANDA, o Conselho Nacional de Direito da Criança, juntamente com o Fórum Colegiado Nacional do Conselho de Estado, expediu uma recomendação, não tem número, mas é uma recomendação, 18 de novembro de 2025. Se procurar na internet, vai encontrar a recomendação conjunta CONANDA FCNCT. E essa recomendação conjunta, ela diz expressamente que, inclusive, se houver, né, uma prática abusiva por parte de promotores, juízes, delegados, isso tem que ser denunciado perante os órgãos correcionais para que aquela autoridade seja responsabilizada pela eventual prática do crime de abuso de autoridade, né? Ele não pode mandar o Conselho desempenhar uma função que não lhe compete. Aliás, uma atribuição, para ser considerada atribuição, ela tem que ter previsão legal. Você não pode, o agente público não pode fazer o que bem quiser, ele só vai poder agir dentro dos seus limites de atuação, dentro daquilo que a lei define expressamente como sua atribuição, como sua responsabilidade. Se você exercer uma função que não lhe compete, isso pode até caracterizar um crime, chama usurpação da função pública. E é um crime de perigo, porque coloca em risco o cidadão que é atendido precariamente porque não tem preparo técnico para poder executar aquela função. A criança, o adolescente tem o direito de ser atendidas não por qualquer um, de qualquer jeito, mas por profissionais capacitados que têm um preparo técnico para exercer a função, né, que é adequada para aquele tipo de situação. Então, não é o conselho. As pessoas imaginam o conselho como se ele fosse, né, o Severino ali, o faz tudo na área da infância. Não é. É uma autoridade que o papel dele fundamental qual que é? Ajudar a rede a se organizar para que eu possa ter uma política pública cada vez mais eficiente e cobrar
da gestão, cobrar de cada um dos diversos agentes corresponsáveis que cada um assuma o papel que lhe cabe. Por isso ele é autoridade. Aliás, por isso ele é eleito, por isso ele é autônomo em relação à gestão. A autonomia em relação à gestão, ela serve justamente para isso, para que o Conselho tenha a liberdade de atuação para cobrar da gestão e até de outras autoridades que cada um assuma o papel que lhe compete e não o Conselho, né, fazer aquilo que não lhe compete. Do ponto de vista jurídico, quer dizer, não é a sua atribuição, não tem previsão legal para exercer aquela função, e também do ponto de vista técnico, porque nós lidamos com situações, como eu disse, que são em geral altamente complexas. E o Conselho Tutelar, o conselheiro, ele não tem preparo técnico para executar aquelas funções que exigem esse conhecimento técnico, né, maior, né, mais aprofundado. E quando eu falo isso, eu não estou desmerecendo o conselheiro. Eu sou promotor há 35 anos. 35 anos eu integro o Jovem Ministério. Eu não tenho competência técnica para atender uma criança, fazer uma abordagem de rua, domiciliar, que são situações que são extremamente complexas, delicadas. O próprio que você falou, o transporte de uma criança. Se você às vezes chama o conselho para fazer isso, primeiro que não é atribuição, e segundo, que a presença física do conselho tutelar no ambiente escolar, por si só, pode causar constrangimento para aquela criança. Exatamente. Porque, lamentavelmente, muitas pessoas enxergam o conselho como se fosse um órgão de repressão, como uma carrocinha de criança, como um órgão que traz uma carga negativa. Então, quem tem que fazer isso, nós temos que definir. São, primeiramente, os próprios pais o responsável. Como eu falei, a criança está sob a responsabilidade da escola, a própria escola pode eventualmente fazer isso. Aliás, a escola tem vínculos com a criança e vice-versa, e isso tem que ser respeitado. Você não vai chamar alguém que não tem vínculo, que inclusive pode ser mal visto pela criança, pode causar um constrangimento, para fazer um papel que a própria escola pode desempenhar. Né? E a escola interagindo com a comunidade, tendo contato, às vezes, com pessoas próximas da comunidade, que conhecem os pais, ou que conhecem pessoas que moram próximo da criança, poderia, talvez, conseguir uma solução muito mais eficiente para aquele caso do que se você chamasse o Conselho Tutelar aleatoriamente para fazer sabe-se lá o quê. Né? Porque às vezes as pessoas não sabem nem por que estão acionando o Conselho Tutelar, né? E acionam, né, sem sequer justificar esse acionamento. Né? Isso não pode acontecer. Cada qual com a sua especificidade. Antes da gente ir, eu quero fazer 2 perguntas para a Ju. Só um comentário da Lucimara, colocando: as equipes pedagógicas e corpo docente escolar estão assoberbados com serviços burocráticos, o que minimiza a atuação mais próxima e efetiva com as crianças e adolescentes. Não vou comentar, vou deixar para você comentar depois. Boa noite, sou conselheiro em Cascavel. As escolas não estão preparadas para atender e acompanhar adequadamente crianças com transtornos mentais e em sofrimento psíquico. Bom, já é uma afirmação tanto quanto contundente essa do Hamilton aqui, Hamilton. Existem muitas escolas que estão muito preparadas, mas isso é um tema que realmente a gente precisa discutir mais. Doutor Murilo, a Camila Kodowski. Que prazer ouvi-lo. Atualizei o regimento interno do CMDCA junto aos conselheiros do nosso município com base em seu modelo. Aquilo que você falou de prestar esse auxílio. E Ju, você pedagoga, onde é que termina a responsabilidade da escola? E quando efetivamente a escola deve chamar o conselho tutelar? Então, ótimo. É disso que eu quero conversar, que é até pegar uma fala do Dr. Murilo. Eu concordo que a gente tem tido muitas discussões sobre o que é o que não é a atribuição do conselho. Eu acho que tem mais de 200 propostas legislativas de alteração do estatuto para que se diga, afinal de contas, qual é que é ou como é que não é a atribuição. Mas, de fato, quando a gente chama o conselho tutelar para a escola para intervir em questões de indisciplina ou para usar de algum tipo de autoridade, a gente está fazendo um desfavor. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar conversando com os conselheiros tutelares, doutor, eu quero muito pedir sua ajuda nesse sentido, no sentido de que visitem as escolas, e não só as escolas, todas as instituições, inclusive as particulares que atendem crianças e adolescentes, que acompanhem, que se façam presentes na vida das crianças e adolescentes, não nessa perspectiva de imposição, de regra, de norma, porque existe uma equipe, ainda que a equipe pedagógica possa estar fragilizada pelo excesso de demandas burocráticas, existe uma equipe pedagógica pronta a estar trabalhando. A questão de disciplina na escola não é novidade, e aí a gente pode entrar, inclusive, na discussão se a escola que a gente tem é a escola que a gente deveria ter em 2026. Exatamente. Né? Eu tenho uma filha de 2, 3 anos agora, que ela fica numa escola onde basicamente é o dia todo para fora da sala de aula. Eles brincam no pátio, eles sobem em árvore, eles colhem, eles plantam, eles estavam pulando poça de chuva esses dias. Então, assim, é para fora. Você exigir disciplina e comportamento de uma criança de 3 anos, que ela fica o dia todo sentada atrás de outra, não vai funcionar nunca.
Mas, independente da questão pedagógica, né? Quando a gente chama o Conselho Tutelar a fazer parte da vida dessas crianças, e quando a gente fez o projeto do Conselho Tutelar da sede, que chamava Meu Lugar na Cidade, que é um conselho tutelar que tenha brinquedoteca, que tenha espaços de leitura, que tenha atividades com a comunidade, é porque o Conselho Tutelar não tem que ser essa criança, essa pessoa, eu concordo com o Dr. Murilo, que pega criança por criança e diz, esse precisa disso, esse precisa daquilo. Ele precisa conhecer a comunidade dele, ele precisa requisitar o serviço e dizer, falta um CMEI aqui, falta um CMEI que atenda na possibilidade que a criança fique o dia todo, porque aqui a gente tem profissionais, mães profissionais que precisam sair muito cedo e voltam tarde, e eu preciso que o CMEI esteja aberto às 7 da manhã até às 9 da noite. Eu tenho coletores de reciclável aqui na minha comunidade que saem catar o lixo reciclável na hora que fecha a loja, 6, 7 horas, e aí eu preciso que tenha um CMEI que atenda essas crianças nessa hora. Requisição de serviço coletivo é uma coisa muito especial e é importante. E também, eu tive uma discussão, doutor Manlilo, esses dias, com alguns colegas no evento que eu estava. O Conselho Tutelar estava muito bravo e ele falou assim para mim, função do Conselho Tutelar não é ouvir criança. E eu espero que ele estivesse dizendo na perspectiva da escuta da Lei 13431, e não é mesmo. Existe um funcionário, uma pessoa, um profissional habilitado, capacitado, qualificado para escutar a revelação, o depoimento especial, tudo isso. No entanto, é função sim, e é função do conselheiro tutelar conversar com as crianças na comunidade, entender como é a vida das crianças naquela comunidade, saber quem são as crianças que estão inseridas naquele contexto. Porque me deixa pasma, sabe o que, doutor? Quando o nome de criança vira nome de lei. A lei do menino Henry, a lei do menino Bernardo foram crianças que não foram ouvidas pelo conselho, estavam lá, estiveram na porta do conselho e não foram ouvidas. Então, eu concordo com o senhor em gênero, número e grau. Eu preciso de um psicólogo, um assistente social, de um pedagogo qualificado para certos serviços e certas intervenções, com certeza. Mas se a gente está com uma criança sentada, como teve o Henry, na porta do conselho e só escuta os adultos, a gente está fazendo um desserviço. Aliás, se a gente tem uma prática hoje que diz que a criança é sujeito, ela não é objeto de direito, ela é sujeito, ela tem que ser ouvida mesmo que ela seja muito nova, mesmo que ela tenha dificuldade. Nós temos uma lei, a Lei 13431, né? Qual é a denominação, né, popular dessa Lei 13431? A Lei da Escuta. Lei da Escuta. E ela foi concebida, né, com dois grandes objetivos. Primeiro, de fato, dar voz à criança. Não é só para ela relatar a situação de violência, mas para ela também participar da definição do que vai acontecer com ela, até para que ela possa, né, dizer que tipo de proteção ela gostaria de receber de nós. E o segundo objetivo é evitar a revitimização, evitar, né, a prática de violência institucional, que muitas vezes decorre, inclusive, da falta de escuta. Eu costumo dizer, toda vez que você toma alguma decisão em relação a uma criança, sem dar a ela a oportunidade de se manifestar, né, porque também é um direito, não é uma obrigação, ela pode ser que não queira, pode ser que não esteja em condições, isso tem que ser avaliado previamente, você vai estar agindo exatamente como você agia na época do Código de Menores. Né? Até porque um direito é um princípio que a lei estabelece, a oitiva obrigatória participação efetiva da criança na definição do que vai acontecer com ela. Mas aí você tem que ter o quê? Os profissionais competentes para fazer essa escuta a qualquer momento, né? E uma coisa que é importante, as redes de proteção elas têm que funcionar em caráter permanente. Nós não podemos ter no município apenas o Conselho Tutelar atuando fora do expediente como órgão de proteção. Isso não só é uma ilegalidade, como isso é uma irresponsabilidade, né? Eu costumo dizer, chega às raias da insanidade você permitir que o Conselho atue de forma isolada. Eu costumo dizer, toda vez que o município faz isso, ele está cada dia retrocedendo à época do Código de Menores, porque era na época do Código de Menores que você tinha um juiz de menores atuando de forma isolada. E hoje, né, nós falamos, como eu falei, em sistema de garantia, rede de proteção que pressupõe essa atuação coletiva, né, de vários atores, e isso em caráter permanente. Então isso é muito importante. E o Conselho Tutelar, ele tem que conhecer essa realidade. Ele tem uma atribuição básica do Conselho Tutelar é a fiscalizar os programas, os serviços, as próprias escolas, etc. Só que, como eu falei, fiscalizar é uma palavra que é meio pesada, né? É uma palavra que traz uma conotação, né? É meio que de repressão e tal. Eu costumo dizer, não fiscalizar, conhecer. É importante conhecer a sua realidade, conhecer a sua rede de proteção, conhecer as suas escolas, conhecer os seus equipamentos, conhecer as suas crianças, conhecer a comunidade. Aliás, o conselheiro, ele é eleito e ele tem que residir no município, é um dos requisitos para a candidatura, justamente para que ele conheça a sua comunidade, conheça a sua realidade e possa, a partir daí, trabalhar para mudar aquilo que tiver errado, né? Para poder justamente cobrar da gestão, aí usando da sua autonomia, da sua autoridade, para mudar a situação, né? Às vezes, inclusive, de omissão do poder público que nós verificamos no
no nosso dia a dia. Então, por isso é importante o Conselho ter uma atuação protagonista. Uma coisa que o Conselho não pode é ser um órgão passivo, que fica no gabinete esperando que alguém o acione para aplicar alguma medida, requisitar algum serviço. Isso é que não pode acontecer, né? O Conselho tem que ter uma atuação protagonista junto à comunidade, junto aos equipamentos, junto aos profissionais, fazer o chamado networking, né, que é justamente, né, estabelecer um relacionamento com esses profissionais, se colocar à disposição para colher dados, para colher informações, reclamações, reivindicações, inclusive quanto à eventual sobrecarga de serviços que muitas vezes estão submetidos, quanto à falta de estrutura que eles sentem, né, até a falta de capacitação para poder enfrentar certas situações que eles muitas vezes são obrigados a enfrentar. E aí o Conselho tem que conhecer essa realidade e aí levar para a gestão, aí como eu falei, lá na hora de elaborar o orçamento, tem que participar. Nós precisamos de recursos para a formação desses profissionais, nós precisamos de recursos para a implementação de programas e serviços de apoio às escolas, de apoio às comunidades, de apoio às famílias, de apoio às crianças que necessitam, que se encontram nesse tipo de situação que hoje nós não temos. Quer dizer, o Conselho tem que ter essa perspectiva de trabalhar para mudar essa realidade e não para assimilar essa situação e tentar dar um jeitinho. O Conselho não foi criado, né, para tentar dar um jeitinho, para improvisar o atendimento, né? Ele não foi criado para isso, para substituir o papel dos outros, né? Não, ele foi justamente criado com esse perfil eleito pela sociedade, pela comunidade, com autonomia em relação à gestão, com autoridade equiparada ao juiz, com poder de requisição de serviços, se for preciso chegar nesse ponto, justamente para não permitir que haja omissão por parte do poder público. E para fazer, como eu disse, com que cada um assuma o papel que lhe cabe, né? Só que aí nós temos que ter essa atuação protagonista. Não é passivo, não é ficar passivo esperando que, no caso individual, alguém acione o Conselho porque houve uma falha. Nós temos que trabalhar na perspectiva de evitar que aconteçam os problemas, né? Inclusive com ações de prevenção, com ações de proteção sendo desencadeadas nas comunidades espontaneamente por parte do poder público, pelo serviço que tem que estar lá também. Não é só o Conselho que tem que estar lá, o serviço tem que estar lá, e inclusive junto às escolas, né, dando suporte às escolas naquilo que for preciso, trabalhando também na prevenção, e aí sim a gente vai conseguir aperfeiçoar a política, né? E aí é necessário recurso. E aí voltamos à questão do orçamento, à questão da assessoria, né, que cabe ao Conselho prestar. Assessorar, né? Esse termo, ele não é simplesmente mandar um ofício, não é participar de uma reunião, pressupõe uma atividade permanente, pressupõe uma participação efetiva nesse processo que começou lá no dia 1º de janeiro, no caso do orçamento para 2027, e continua hoje, né? E vai se estender até lá a votação pela Câmara Municipal, né, no final do ano, né, da lei orçamentária. E tudo isso tem que ter a participação do Conselho Tutelar, uma participação, como eu disse, ativa, proativa, protagonista e não meramente passiva. Três questionamentos práticos para vocês dois. Primeiro, o Conselho Tutelar pode obrigar uma matrícula escolar? Conselho Tutelar pode obrigar tratamento psicológico? E o que é que o Conselho Tutelar faz em casos de alunos faltosos? Tá, eu vou começar do final e vou deixar as outras duas para o doutor. Eu não gosto da palavra obrigar para nada nem para ninguém. No entanto, só vou dar a minha posição, doutor. Se a gente está dizendo que o Conselho Tutelar trabalha para garantir direitos, se a criança está numa idade que por lei, porque daí isso uma matrícula numa escola depende, né? Se a criança tiver a partir de 4 anos, ela tem que estar matriculada na escola, ela tem direito e a gente tem a obrigação de ter a vaga disponível. Entende, né? Se ele estava para garantir direito, se o direito não está sendo garantido, não entendo que exatamente ele obrigue, mas ele vai ter que trabalhar para que aquele direito seja restituído, né? Se a criança não está. Mas enfim, eu falei que ia deixar para o doutor, já comecei. Né? Mas da questão do abandono e evasão, eu tenho recebido muita pergunta. Existe um plano de combate ao abandono e evasão escolar. Que você, inclusive, escreveu. Eu ajudei a escrever. E escrevi com várias pessoas. Né? Fiz parte de uma comissão. Que ele sim, eu não sei se o doutor já teve a condição de ver, mas ele sim estabelece exatamente o que é a função de cada um, onde é que começa, onde é que termina, inclusive dizendo que o Conselho Tutelar, assim como o Ministério Público, só entram depois de esgotadas várias ações dentro da escola. Então, assim, não é, o fulaninho não vem faz 5 dias, ligue lá pro Conselho Tutelar ver o que tá acontecendo. Não, o fulaninho não vem faz 5 dias, eu, pedagoga da escola, eu, diretora, eu, ali, funcionário daquele estabelecimento, vou tentar entender o que tá acontecendo. Aliás, se possível, antes de chegar em 5 dias, né, faltou 1, faltou 2, o que tá acontecendo? Isso por quê? De volta, porque podem ser 1 milhão de coisas, inclusive questões que desde 90 do Estatuto a gente não afasta, mas eu não tenho vale transporte para mandar, eu não tenho, sabe, são questões que a gente pode superar rapidamente e que não precisa ser o Conselho Tutelar para requisitar serviço. Eu, Juliana, pedagoga da escola, posso tomar uma providência em relação a isso tranquilamente. No entanto,
pode haver de chegar um momento onde é a função, sim, do Conselho Tutelar participar. Mas ali no nosso plano estadual de combate à evasão existe um funil, e é lá para baixo que entra o Conselho Tutelar, depois de esgotadas uma série de ações. Por que é importante a gente dizer isso nesse jogo de terceirizar? Porque a gente terceiriza para o Conselho Tutelar, mas quando chega na hora do Conselho Tutelar agir, a gente também tem que justificar, dizer, olha, de acordo com esse protocolo que foi estabelecido, inclusive com a Associação dos Conselheiros Tutelares, que também participou na esquerda do documento, a gente pactuou no coletivo, todos nós como rede, que a gente ia fazer isso, isso e isso, nós aqui tomamos essa providência. Nós, inclusive, como escola, ligamos, fizemos visita, fomos no grupo de jovens, que a gente sabe que a família vai, conversamos com o pastor. Eu achei muito engraçado que tem várias citações no compilado, que as pessoas chamam muito, gente, rede de proteção também é de cunho religioso. Claro que eu não vou escolher, eu falo com a pastora Léo da Criança, eu falo com os pastores, eu falo com as religiões de matizes africanas, eu não vou escolher qual que é a pessoa que eu me reporto. Mas qualquer pessoa que tenha relação, que possa colaborar, tá ótimo, que queiram bem daquela criança, é função nossa. Então, assim, vou passar para o doutor, porque eu sei que a gente fica angustiado. Mas, assim, existe um momento? Sim. Existe um fluxo? Claro que cada município pode ter mais ou menos elementos nesse fluxo, né, conforme o tamanho da rede de proteção, mas é importante dizer que esses fluxos têm que ser estabelecidos pelo coletivo. Não posso eu aqui da CDF, da Secretaria da Família, dizendo o estado todo vai ser assim. Maravilha. Dentro do município também a gente tem que estar pactuando. Uma autonomia. Sim, Doutora Tatiane, como que era o nome do documento? Tá, o PDF dentro do curso da plataforma lá para vocês. Antes do doutor falar, por que eu trouxe esse questionamento? Um colega meu trouxe, o filho dele recebeu na agenda, semana passada, um bilhete colado dizendo assim, ó, seu filho teve um total de 4 faltas no último mês. Então, estamos informando que encaminharemos isso ao Conselho Tutelar e gostaríamos de uma assinatura sua para a ciência. Aí o pai pegou e falou, eu não vou assinar isso aqui, tá de brincadeira comigo. Porque o pai conhecia essa questão. Então, é importante você ter uma política pública, né? E a Juliana, acho que apontou nesse sentido que a própria lei, a Constituição dizem, claro, a política pública, a gente tem que entender que a municipalização do atendimento é uma diretriz prevista no Estatuto e na Constituição Federal. Então, são os municípios que vão ter que se organizar para poder cumprir, né, as suas responsabilidades, inclusive no que diz respeito ao enfrentamento à evasão escolar. E aí nós temos que, dentro da política pública, ações de prevenção, de proteção, ações múltiplas realizadas pela escola, tem que ser justificado cada ação que foi tomada, tem que ser explicitado. Quando você aciona, né, uma outra instância, quando você escala, né, de nível, né, de intervenção, você tem que dizer o que foi feito anteriormente, quem foi que fez, qual foi o resultado, por que não deu certo, enfim. Isso tudo tem que fazer parte dessa política pública. Mas o que é importante? Você, antes de mais nada, descobrir a causa. Não adianta você chamar o conselho para aplicar uma medida, sendo que você não sabe por quê. Que medida seria essa? Porque a própria aplicação de medida pressupõe a identificação da causa, né? Estancar o sintoma. Qual é, né? O problema? O que aconteceu? Por que essa criança está eventualmente evadindo? Se você não fizer essa avaliação prévia, né, talvez mais do que você entrar em contato, ligar para a família, etc., mas às vezes até uma busca ativa com uma visita técnica para poder fazer essa avaliação. Se você pegar a Lei 13.431 quando fala, né, da violência contra a criança, não vou nem entrar no mérito se é ou não a evasão escolar é uma violência, mas é uma violação de direitos e o protocolo deve ser similar. A primeira diretriz é justamente a avaliação e a atenção das necessidades daquela criança. Quer dizer, primeiro eu vou ter que avaliar para saber, afinal de contas, o que está acontecendo? Né? Por que isso está acontecendo? O que está causando esse problema? E a partir daí, realizar intervenções espontâneas de acordo com a necessidade de cada um. E a lei também fala, a elaboração de um plano individual e familiar de atendimento, com a participação da criança, com a participação da família, porque isso é uma coisa que a gente às vezes não percebe, é que a criança e a família, elas têm o direito de participar da definição daquilo que vai acontecer. Aquelas ações de proteção, não vou nem falar em medidas de proteção, as ações de proteção, elas têm que fazer sentido para aquela pessoa. Elas têm que ser execuíveis, elas têm que ter um propósito claro para quem vai se vincular a elas. Porque se você simplesmente impuser alguma coisa de cima para baixo, você talvez vai ter um resultado pífio, um resultado que não vai ser adequado. Porque a pessoa nem entendeu a razão daquilo. E a gente não pode trabalhar na perspectiva da repressão, a gente tem que trabalhar na perspectiva da quê? Da prevenção, da proteção, do apoio, e antes de chegar com o dedo apontado, antes de chegar com a repressão, com a culpabilização de alguém, da família, nós temos que chegar com a mão estendida, procurando entender o que está acontecendo e o que é que nós podemos fazer em prol daquela criança, em prol daquela família, sem pré-julgar, sem culpabilizar, para ajudar aquela criança e aquela família a superar aquela situação em que eles se encontram que levou à evasão. A evasão, ela é um sintoma, é uma consequência de alguma coisa que está acontecendo aqui atrás. Se eu não procurar entender isso, não adianta você querer obrigar. Você vai obrigar
E você vai o quê? Vai ameaçar os pais, você vai dizer, não, se vocês, o que cabe ao conselho fazer é isso, aplicar uma medida de advertência, né, e eventualmente processar os pais pela infração administrativa do artigo 249, que é descumprir dever inerente ao poder familiar. Mas será que isso vai resolver? Será que isso vai trazer a criança de volta para a escola? Se você não fizer um trabalho de prevenção, um trabalho de proteção efetivo, entendendo a razão daquela situação, quer dizer, aplicar uma medida de forma também aleatória e especialmente com viés repressivo, punitivo, me parece que não é a forma mais eficiente de trazer. Com certeza. Por isso é importante e o conselho tem que trabalhar o quê? A política. Porque às vezes quando você chega no final do ano, vem aquele pilha de fichas de notificação de alunos ausentes, que para mim é a prova do crime, entre aspas, de que você tem uma política, no mínimo, ineficiente. Porque nós não deveríamos ter esse volume de casos chegando no Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar tem que pegar aquele volume de casos que chega para ele, inclusive fazer uma análise da evolução histórica desse volume de casos, para a partir daí tomar providências para corrigir aquela situação, né? E aí desenvolver ações de prevenção, desenvolver ações de proteção, ir nas comunidades, orientar as escolas sobre como é que elas têm que proceder, quais são as ações que competem às escolas, que competem ao sistema de ensino, que competem, eventualmente, à rede de proteção, com o apoio da rede de proteção. E a gente tem, né, como eu falei, compartilhar responsabilidades e não centralizar tudo num órgão só, e muito menos no Conselho Tutelar, cuja atuação em relação a esse tipo de situação, ela vai ser uma atuação muito restrita. O Conselho não tem muito o que fazer. O Conselho, como eu falei, o que ele pode fazer diante de uma situação, além de verificar se os outros agentes tomaram as providências que lhe competiam? Ele vai, eventualmente, aplicar uma medida de advertência para os pais, né? E aí nós temos que ter quem executa essa medida, não é o Conselho que vai executar. Aliás, o Conselho não executa a medida. Aí nós temos que ter alguém que vai não só, né, advertir, né, também em tom de ameaça, mas vai orientar, vai procurar, né, mostrar os pais as consequências daquela situação e vai procurar, inclusive, dar suporte para a família superar aquela situação e vai, eventualmente, o Conselho processar perante a justiça os pais pela prática da infração do artigo 249. Olha que comentário. Eu quero fazer uma observação que eu acho que às vezes é na contramão, inclusive. Às vezes a escola não quer aquela criança, como disse o colega ali que colocou a pergunta, é uma criança que já tem um comportamento que já é conhecido no município, é uma criança que tem um comportamento difícil, estão investigando, inclusive, se pode ter algum transtorno, alguma questão de comportamento, e a escola se recusa a aceitar a matrícula. Mas isso é gravíssimo, isso é violência institucional contra a criança. É violência institucional, né? Mas também não é o caso só de você obrigar a escola a aceitar a matrícula. Porque se você obriga a escola a aceitar a matrícula... Aliás, mas, Juliana, aí você entrou num detalhe que eu acho que é você precisa ajudar a ter condição de atender aquela criança como ela precisa. Você tem que ter uma política de inclusão, porque inclusão, né, ou uma reinserção escolar de alguém que está evadido, não é simplesmente jogar de paraquedas numa sala de aula. Isso, você tem todo um processo de conscientização, de preparo daquela criança, da família, eventualmente com ações de contraturno, ações de reforço escolar, porque se você simplesmente se preocupar com a questão formal, a matrícula formal, você pode não estar conseguindo a efetivação do direito à educação, porque o direito à educação ele vai além da matrícula formal. Então, por isso que você tem que ter uma política pública, mais uma vez falando em política pública, de inclusão, em que você vai ter que ter uma porta de entrada dentro do sistema, que pode não ser diretamente a escola, e aí você vai realizar uma série de avaliações prévias, né, fazer lá uma avaliação pedagógica, psicopedagógica, para procurar identificar o que está acontecendo, inclusive eventuais deficiências de aprendizado que aquela criança tem, que a evasão pode ter isso como causa. Sim. A família, às vezes, vai precisar de um apoio externo para poder, inclusive, né, cobrar da criança a frequência, ou até permitir a frequência. Às vezes a família tem problemas de dificuldade de levar a criança para a escola. Enfim, a gente tem que identificar o que está causando, né? Quais são as causas daquele problema. E a partir daí, a partir de, mais uma vez, um plano individual e familiar de atendimento, né, com esse viés pedagógico, psicopedagógico, a gente projetar a forma como é que essa criança vai ser incluída no sistema. E não simplesmente obrigá-la a frequentar de qualquer jeito, jogar de paraquedas numa sala de aula, que pode, se for mal feito, especialmente se não houver desejo, vontade, preparo de parte a parte, você pode trazer um prejuízo, você pode gerar ali uma situação de constrangimento para aquela criança, você pode gerar ali enfim, tudo que é de ruim. Então, por isso é importante você ter, né, mais uma vez, uma política pública, profissionais competentes que vão fazer a avaliação, que vão fazer o acolhimento dessa criança dentro do sistema, que vão dar o suporte para ela e para a família, para que ela possa ter o quê? Sucesso no sistema de ensino. Porque o direito não é só direito de acesso e permanência e frequência. É acesso, permanência e sucesso. E qualidade. E sucesso, qualidade. Né? O bom resultado. Teve uma fala da Juliana num polo, que aquilo lavou a alma de muita mãe, de muita mãe. Aquilo que ela falou assim chegou a me emocionar. A Juliana falou assim, é muito fácil você ver uma mãe gritando, esbravejando com o filho,
chinelo, sei lá o que fazendo, tacando, e você julgar. É muito fácil falar assim, olha o que ela tá fazendo, mas você vai entrar lá dentro e vai dar vai lavar uma louça para aquela mãe com 3 filhos, deixando ela maluca. Você vai dar um suporte para aquela pessoa que muitas vezes está sozinha. Isso vai ao encontro do que a gente fala também em relação a essa escola. A escola, muitas vezes, realmente acaba pegando alunos. Eu sei porque eu estive em escola. Você pega um aluno, de repente, com autismo, que tem uma necessidade ali de suporte e que a própria diretora, a gestão olha e fala, meu Deus, como que a gente vai dar esse suporte? A escola muitas vezes... às vezes não recebe um suporte também externo. Quer dizer, a mãe não recebe o suporte externo. A mãe não recebe. A mãe, às vezes, ela adoece porque ela se sente pressionada por quanto é lado. Claro que ela tem que ser uma super mãe 24 horas e às vezes não tem sequer o companheiro presente. Certeza. Não tem uma rede de apoio familiar, não tem uma rede de apoio comunitária. E aí, se você não estiver atento a isso, mais uma vez, por isso é importante você fazer esse diagnóstico, essa avaliação técnica, entender o contexto daquela situação, ter profissionais que vão chegar lá, não com o dedo apontado já culpabilizando, mas com a mão estendida, sem qualquer preconceito, sem qualquer pré-julgamento, sem qualquer imagem negativa, e vão chegar lá para ajudar, na perspectiva de ajudar. Isso é que é importante. Mas aí é aquela história, eu tenho que ter o quê? Profissionais competentes. Eu tenho que ter o quê? Um apoio não é para a escola, é para as mães dessas crianças que estão na escola, para as próprias crianças que estão na escola. Porque, como eu falei, e a própria educação, a gente falou da Constituição 227, que fala da criança, mas a educação, quando a Constituição fala da educação, no artigo 205, está lá. Educação, direito de todos, dever do Estado lato sensu, não é só da escola, é Estado lato sensu, e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Quer dizer, mais uma vez, Estado, família e sociedade sendo chamados para efetivar um direito que é essencial do cidadão. Então, eu acho que a gente tem que fazer com que isso, de fato, se materialize. E não ficar só querendo apontar para um para o outro, querer responsabilizar um ou outro, querer centralizar o atendimento num único órgão, equipamento, né? Querer jogar tudo na conta do Conselho Tutelar ou de quem quer que seja, porque obrigatoriamente nós estamos falando de uma política pública que, por natureza, ela pressupõe uma ação coletiva, né? Sistema de garantia, uma rede de proteção, múltiplas ações, compartilhamento de responsabilidades, e aí nós temos que definir claramente o que cabe a cada um fazer. Esse é que é o nosso desafio. E termos esses atores preparados para cada um assumir a sua parcela de responsabilidade. E como é que você prepara esse ator? Levando formação. E como é que você leva a formação? Evoque. O QR Code está aqui, ó, chama Evoque para o seu município. Olha que comentário maravilhoso. Muito importante a apresentação do conselho para as crianças fora do contexto de aplicação de medida. Se colocando à disposição das crianças na garantia dos seus direitos. Cara, tem que levar esse rapaz lá para a CDF. Aislan Prop, que comentou. Eu conheci. Até para desmistificar, né? Até para tirar esses conceitos equivocados que se tem em relação ao Conselho Tutelar, né? E mais uma vez, o Conselho se colocando à disposição. Mas não só o Conselho, é importante distribuir, né, as responsabilidades, inclusive criar os mecanismos lá de escuta, capacitar os professores para fazer, né, para receber uma revelação de violência, ter um protocolo para isso, para que eu possa encaminhar para os órgãos competentes para fazer a apuração do fato, para poder dar o acolhimento, o apoio àquela criança, àquela família. E aí, mais uma vez, né, a ideia é você ter uma política consistente diante desse tipo de situação. Meu doutor, seguinte, ó, você que está assistindo essa live ao vivo, faz uma foto, um print, coloca lá no Instagram, marca a gente, Evoque Educação, marca a Juliana Sabag, marca Dr. Murilo de Giacomo, coloca lá nos stories que a gente vai recompartilhar. E agora, pra gente encaminhar pro final... Mas assim, isso aqui é pesado, mas você tava lá em Brasília na semana passada. Cada vez que eu converso com a Ju, ela fala assim, para orgulho do meu estado, estou aqui, uma informação. E ela tava em formação em Brasília, e falando a respeito de violências, enfim. E esse é um ponto nevrálgico dentro do ambiente escolar. Eu vou contar um caso rápido. Eu era fui professor de educação física por muito tempo, e o professor de educação física, não que os demais não flagrem isso, mas o professor de educação física, ele percebe a nuance, sobretudo do movimento. Crianças em educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, eles são muito sinestésicos, é muito do movimento, toda a expressão emocional deles, toda a questão psicológica, ela se manifesta através da psicomotricidade. Eu tinha uma aluna que era extremamente ativa, brincava, era terceiro ano, segunda série na época. E brincava e pulava, enfim. E tinha algumas atividades que ela gostava particularmente, que eram atividades de ginástica. E naquele bimestre eu estava trabalhando com planejamento em ginástica e tal. E chegou um dia que eu fiz uma atividade com um colchão gordo, que você coloca colchão de atletismo, e eles tinham que fazer o rolamento. Então era uma progressão de rolamento. Começava com rolamento, depois salto mortal de frente, enfim.
E chegou no dia de fazer essa atividade, essa minha aluna não quis fazer. Não quero. E ela, assim, ela sempre fazia. E naquele dia ela não quis. E não quis. E eu ali, achando estranho, chamei ela pra conversar, ela falou que ela não tava bem, mas, assim, se tivesse 20 quilos era muito, coitadinha, assim, era, meu Deus. E aí chegou um determinado momento que eu provoquei tanto ela que ela falou, tá bom, eu vou. E ela foi correndo, fez um salto e caiu sentadinha assim no colchão. E quando ela levantou, eu percebi a mancha de sangue que tava. E aí eu chamei ela num cantinho, fui lá, levei na época pra pedagoga, pra orientadora. A orientadora levou ela no banheiro e constataram, né, depois chamou polícia, enfim, constataram violência sexual. Bom, é um tema extremamente complexo, mas isso acontece nas escolas. Eu lembro que eu fiquei, acho que um mês, assim, com aquilo na cabeça. Eu não gostei todas as vezes que eu olhava para ela. Foi muito complexo, doutor, foi muito complexo, Ju. E eu sei que os conselheiros que estão aí se deparam com isso cotidianamente, os professores, diretores, equipe, gestão que está aí. O que fazer nesses casos? Em que momento o conselho tutelar entra? Qual que é a primeira atitude que a escola tem que ter diante de situações não só tão graves como essa, mas próximas a essa, nesses casos de violência? O doutor estava falando, a gente estava aqui conversando, então 18 de maio é o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual, à violência sexual de uma forma geral. A gente fala muito do Maio Laranja, mas infelizmente essa é uma situação que ocorre o tempo todo, o ano todo, e não só no Maio Laranja, né? Ela ganha uma visibilidade, e foi isso que eu fui fazer em Brasília semana passada, por conta do 18 de maio, mas... a gente estava falando aqui da Lei 13431 de 2017, que é a lei que fala dessa escuta. E aí eu vou te falar o que a gente não deve fazer. Às vezes, quando a criança revela, a gente vai falar nessa lei sobre uma revelação espontânea que pode ser provocada por conta de um episódio como esse, ou de outros, ou de crianças que falavam muito e começam a falar muito pouco, ou que comiam muito e comem muito pouco, ou o inverso. Mudanças, né, bruscas de comportamento da criança. E a escola é esse lugar onde é possível você perceber mais, porque como você tem o convívio daquela criança, sempre você consegue perceber mais. Quando a criança consegue contar o que está acontecendo para qualquer pessoa que seja, qualquer uma, a tia da cantina, a professora, a pedagoga, o moço que fica na frente ajudando a abrir o portão, qualquer pessoa, a última coisa que a gente tem que fazer é chamar o conselho tutelar e falar, agora você conta para o conselho, Exato. agora você conta para a diretora, agora você conta para a moça da padaria, agora você vai contar, gente, isso não existe, gente. Se a gente tá, e outra coisa que a gente tem, e de volta a gente vai se capacitando, a gente tem condição de ouvir, qualquer um de nós, quando for ouvir e para contar, eu, como adulta, eu vou reportar para outros adultos que eu escutei e tal, e eu vou contar o que aconteceu. Uhum. É importante que quando eu vai escrever, porque, claro, tudo que a gente fala, a gente tem que escrever e tal. Eu, Juliana, tenho fé pública, mas qualquer colega de qualquer instituição que vai dizer eu escutei, vai dizer com as palavras da criança o que foi que ele escutou, o que foi que a criança disse. Porque depois, quando o colega, que foi um profissional habilitado pelo sistema de justiça a fazer escuta especializada, foi escutar essa criança, ele precisa saber o que foi exatamente que a criança disse. Às vezes, na tentativa da gente deixar mais erudita, falar da criança, a gente muda a palavra, a gente coloca pelo nome biológico da coisa. Isso não existe, gente. Quando você escutar uma revelação, você precisa escrever o que te foi revelado da forma como foi. Não importa se você acha aquilo constrangedor, ou se você acha aquela palavra uma palavra que você não usaria, as palavras que a gente usa para fazer esse registro são as palavras da criança. E aí nós, como adultos, vamos acionar a rede de proteção. Nós vamos pedir o serviço de escuta especializada. Nós não fazer a criança ficar contando a mesma história, ou expondo. Apesar que eu sei que a gente fica com aquele olhar pensando, meu Deus, como alguém pode fazer uma coisa dessas com uma criança desse tamanho? A gente tem uma demanda, doutor, que aumentou 700% a denúncia de violência sexual para criança da primeira infância, faz ideia? Absurdo. De 0 a 6 anos. Então, assim, a gente, como adulto, tem que se colocar no lugar de proteger e não revitimizar. É isso que a gente doutor, antes do doutor falar, só fazer uma complementação da Ju, e daí acho que o doutor vai conseguir fechar bem. Ju, ok, recebi uma revelação espontânea. Muitas vezes já aconteceu na escola que eu fui gestor, a merendeira recebeu a revelação, trouxe para mim, e com certeza trouxe. E ela falou assim, só, por favor, não fala que fui eu que trouxe, que eu contei, porque o pai, ele é violento, ele pode entrar aqui na escola, tal. A própria escola, ainda mais em comunidades, acaba se sentindo acuada nessa situação. Aí nós temos outro ponto nevrálgico, doutor. Veja, aí, por isso que é importante você ter uma política pública e dentro da política pública um protocolo de ação. Perfeito. Que é universal, assim, não fica a critério, né, da escola
executar ou não. E a importância de você ter a qualificação, o preparo, né, dos profissionais que vão, eventualmente, ou identificar uma situação de possível violência, porque isso são coisas diferentes, né? Uma coisa é, como você disse, você suspeitou, você identificou uma possível violência. E, evidentemente, que não cabe nem a você, nem à escola apurar essa ocorrência. A lei é clara em dizer que quem vai apurar a eventual ocorrência de crime contra a criança é a polícia. A polícia judiciária, a polícia civil, o federal, enfim, a polícia civil, geralmente. Não é nem o conselho tutelar. Sim. E, inclusive, é preciso que exista, né, em caráter oficial, como política pública, um mecanismo de notificação compulsória. Né? E como notificação compulsória, né, como o próprio nome indica, ela é obrigatória. Né? Você não pode... O que você pode discutir é a forma, e o que você pode, eventualmente, no primeiro momento, é despersonificar aquela notificação. Você não vai colocar, naquele primeiro momento, a identidade de quem recebeu uma revelação, ou de quem suspeitou, num primeiro momento. Mas, posteriormente, para fins de eventual coleta de prova, num procedimento investigatório, num processo crime, talvez essa pessoa vai ter que aparecer. E aí o que a lei prevê, aí a lei René Borel, a lei 14.344 diz, é que até o denunciante, aquele que vai fazer a denúncia da situação de violência, quando suspeita que é uma violência intrafamiliar, ele pode até pedir proteção policial. Ele até pode pedir proteção para si. E eventualmente, se o autor da violência, né, ameaçar, ele pode ser preso em razão disso. Existem mecanismos que a lei prevê, existem medidas que podem ser tomadas pela justiça criminal para colocar, né, o denunciante a salvo e para até responsabilizar e prender mesmo, né, o autor da violência. Agora, o que a gente não pode é fazer assim de qualquer jeito, não pode ser por iniciativa, né, de alguém assim, eu vou fazer ou não vou fazer, não. Política pública, ela é para todos, e aí eu vou ter que ter, né, o protocolo, eu tenho que ter os mecanismos, as ferramentas para fazer as comunicações que são devidas, né, começando pela polícia, que tem que ser acionada imediatamente para fazer a apuração do fato. A lei prevê comunicação também ao Conselho Tutelar, mas na perspectiva de que o Conselho eventualmente aplique uma medida de proteção, caso necessário, aquela lógica que a própria lei estabelece. Intervenção excepcional. Se a criança necessita de um atendimento de saúde, a escola pode encaminhar direto para a saúde, pode encaminhar direto para a assistência social. E aí é importante também ter um protocolo de proteção, até para, por exemplo, a escuta especializada, que tem um outro sentido. Uma coisa é uma revelação espontânea, outra coisa é uma escuta especializada, outra coisa é um depoimento especial. São situações diversas que são executadas, né, por profissionais também diversos, e a gente tem que dizer exatamente o que cabe, o que é cada situação, o que cabe a cada um fazer diante daquele tipo de situação, quais são os limites de atuação de cada um, até para evitar que, por exemplo, o professor que vai fazer a revelação, que vai fazer a denúncia, que recebeu a revelação, vai fazer a denúncia, ou quem vai fazer a escuta, exerça o papel que cabe à polícia desempenhar, por exemplo, apurando o fato, apurando a ocorrência. A própria escuta especializada, o objetivo da escuta não é apurar a ocorrência da violência, mas sim estar diante do que aconteceu, saber o que é que nós vamos fazer com essa criança, o que é que ela quer, inclusive, que nós façamos por ela. Ela quer voltar para casa, não quer voltar para casa, quer que o agressor saia de casa. E aí, naquela perspectiva que a própria lei coloca, de participação da definição do que vai acontecer com ela. Por isso é importante, a própria lei indica, ter um especialista, ter um profissional qualificado, referenciado perante a própria escola, que a escola vai acionar e que vai ele se deslocar até onde a criança está. Uma coisa que é importante deixar claro, não é a criança que tem que ser levada para lugar nenhum, são os profissionais da rede de proteção, a própria, né, segurança pública, dependendo do caso, vai se deslocar até onde a criança está, vai obter informações com acompanhantes, com pessoas que têm algum tipo de conhecimento, e vai planejar sua abordagem junto à criança e vai ouvir ou não, dependendo de uma série de fatores que tem que ser avaliados caso a caso. Então não é simplesmente chegar, já levar a criança para algum lugar para ser ouvida de qualquer jeito. Não, pode ser que ela não queira falar, ela tem o direito ao silêncio. Ela não pode ser ouvida se ela estiver numa situação, né, de sofrimento emocional, por exemplo, isso tem que ser avaliado previamente. Então, ou seja, tem uma série de fatores que tem que ser considerados, por isso que é importante, mais uma vez, ter uma política pública com os papéis claramente definidos, os profissionais de referência identificados, para que possam ser acionados eventualmente pela própria escola, para, quando necessário, fazer as intervenções devidas da forma correta, individualizadas, caso a caso, de acordo com cada situação. Isso é importante. Uma conselheira do CMDCA de um município próximo a Maringá, da Regional Maringá. Eu lembro que ela trouxe pra gente um fluxo que eles criaram no município que eu achei fantástico.
nesses casos em que os agentes escolares ali que receberam a revelação espontânea não querem, e na verdade parece que virou uma unanimidade, assim. As pessoas têm medo, As né? pessoas não realmente não colocam. Eles criaram, se eu não me engano, eu não sei se é PMF ou criaram um conselho específico, que o conselho assina e faz a denúncia. Não, tudo bem. Como eu falei, se você puder despersonificar no primeiro momento, Despersonificou. beleza. Agora, o que você não pode é deixar de denunciar. Perfeito. Porque se você suspeita, se você recebe uma revelação, se você sabe de um fato, né, criminoso, que aquela criança ela está, né, sofrendo um tipo de violência, e você não denuncia, isso não só pode caracterizar uma infração administrativa prevista no Estatuto, como pode caracterizar um crime. Você pode ser acusado até de coautoria desse crime, porque se você, tendo, né, o dever de agir para impedir que aquela situação aconteça, você permite que ela aconteça, você se torna coautor por omissão desse crime. Né? Então isso é gravíssimo. Essa pessoa pode ser responsabilizada criminalmente pela omissão. E nos crimes... E daí a importância de você conscientizar as pessoas. Também elas têm que denunciar, não só porque, né, vão ficar com medo de serem processadas se denunciar, se não denunciarem, mas porque isso é um ato de cidadania, de civilidade. Né? Você está protegendo a criança, que é um dever seu que você tem de proteger essa criança. E aí a importância de uma campanha de conscientização, a importância de divulgar os fluxos e protocolos para que as pessoas tenham consciência, para que percam os medos, né, de fazer denúncias, para que justamente a gente diga, olha, você, talvez nesse primeiro momento, você não vai aparecer, o teu nome não vai aparecer, mas, pô, se a criança confiou naquela pessoa para fazer uma revelação, recebeu em primeira mão da criança a revelação, me parece que é quase que necessário que essa pessoa no futuro venha a ser chamada para atuar como testemunha. E, inclusive, né, em nome da confiança que a criança depositou nela. Né? Como eu falei, é um ato de cidadania. Ser testemunha é um ato de cidadania. Então você tem que ter essa consciência. E, evidentemente, dependendo do caso, se for o caso, prende o autor da violência até para evitar que venha a causar qualquer tipo de gravame, quer para a vítima, quer para a testemunha. Agora, o que você não pode é deixar de denunciar. Verdade. E cyberbullying? Como é que a gente age em questões de cyber? Porque daí já começa... Os crimes digitais, de modo geral, eu coloquei cyberbullying, mas os crimes digitais, porque o cyberbullying é um dos mais, né, acesos que a gente vê hoje dentro do ambiente escolar. De que forma o conselho pode atuar nessas situações? Por incrível que pareça, só por uma curiosidade, né, a lei anti-bullying considera o cyberbullying, quer dizer, aquele praticado no ambiente digital, mais grave, inclusive com a punição maior do que aquele bullying praticado pessoalmente. Olha justamente pela repercussão que ele tem, né, o alcance potencial, inclusive, né, eterno, né? Porque você joga no mundo virtual, você não perde o controle, você não tem mais como, talvez, tirar, e para o futuro isso pode ficar como essa marca para aquela pessoa. Perfeito. Então é um crime mais grave. E aí você tem que trabalhar, e existe agora o ECA Digital, né? Que prevê uma série de mecanismos, inclusive de apoio aos pais, né? Para que os pais possam até fazer controle parental sobre os atos dos filhos, né? Sobre o que eles frequentam. E aí a importância da educação digital. Né? Se de um lado você tem a proibição do uso de celulares na sala de aula, a gente tem que entender que a criança, o adolescente, vai usar o celular na vida. Né? E você não educa para a escola, você educa para a vida. Sim. Então, é importante você trazer esses conteúdos e colocar em discussão dentro da escola, para os alunos, para os pais, aliás, especialmente para os pais, porque, como eu disse, o ECA Digital trouxe uma série de ferramentas de apoio aos pais. Mas será que os pais estão sabendo disso? Será que eles estão orientados? Será que eles têm acesso a essas ferramentas? Será que eles sabem utilizar? E aí a importância, talvez, do sistema de ensino, né? Não sei se talvez especificamente a escola, mas o sistema de ensino de modo geral, fazer um processo de conscientização, fazer um processo de educação mesmo, não só dos jovens, mas em relação também aos pais, né? Estendendo aos pais isso, para que a gente possa transmitir a informação correta, né? Mostrar os riscos, né? Os prejuízos que podem acarretar, às vezes, de uma coisa inocente, que a criança nem percebe. E hoje em dia, com essas ferramentas tecnológicas que você tem hoje à disposição, né? Dos maus elementos, digamos assim, você pode, até numa imagem da criança inocente, você pode fazer com que essa criança apareça pelada. Você pode manipular essa imagem, você pode manipular a voz da criança, você pode fazer com que ela, né, ela diga coisas e faça coisas virtualmente ali que ela não fez. Então isso é gravíssimo. A gente tem que tomar muito cuidado hoje, inclusive enquanto pais, quando a gente coloca as imagens dos nossos filhos, da nossa própria, mas especificamente dos filhos, nas redes sociais, porque isso pode ser mal utilizado, né, pelos maus elementos, por aqueles que né, e isso tem que ser orientado. Nós temos
temos que ter uma campanha de conscientização, de orientação, de educação dos jovens e dos pais, né, diante desses riscos, né, desses prejuízos que o mau uso das redes sociais pode causar. Pode ter um lado bom, mas também pode ter um lado ruim. E isso tem que ser trabalhado pelas escolas, pelo sistema de ensino, para justamente evitar. Não, eu não vou permitir que haja uso do celular na sala de aula, e vou fazer de conta que não existe esse problema lá fora. O problema está lá fora, o problema está na sociedade, o problema está na vida dessas pessoas. E a gente tem que... A educação, né, ela tem esse objetivo de, né, preparar a pessoa para a vida, né, para exercer a cidadania, enfim, para poder justamente não se expor a esse tipo de situação. Perfeito. Vocês estão assistindo a gente aí? Comenta aqui no chat o que vocês estão achando. Estão gostando da live? Tá bacana? É uma pena que a gente tá acabando, né? Mas deixa o seu comentário aí, deixa suas perguntas. A gente vou fazer mais uma aqui, mas deixa suas perguntas que a gente vai selecionar algumas aqui pra gente responder daqui a pouco. Bom, essa questão da violência é realmente algo extremamente complexo e a escola, como a Ju falou, né? É um ambiente onde as crianças passam grande parte, aqueles principalmente em educação em tempo integral, passam grande parte do seu cotidiano. Então é muito importante a gente ter esse direcionamento. Na visão de vocês, agora, Ju e depois doutor, o que a gente precisa melhorar na atuação da rede como um todo? Se for parar para pensar, o que vocês acham assim que é fundamental? Eu sei que tudo é sistêmico, eu sei que se fosse pensar seria... Mas o que vocês acham que é o mais importante se a gente fosse começar a mexer alguma coisa agora para melhorar na atuação em rede? Eu vou falar do ponto onde eu vivo, que é o ponto onde há muito tensionamento, tanto nos conselhos de direitos quanto nas redes, e tensionamento nesse sentido de que é muito constante, um está apontando onde o outro está errando, e aí provoca uma série de fragilidades mesmo, até no estabelecimento de fluxos de relações, de entendimentos, porque aí cada um quer dizer assim, mas se a escola tivesse visto antes, mas se tivesse, pois mas é que daí acontece assim. Vou contar para vocês que na semana passada, naquele congresso que eu já mencionei várias vezes, uma das meninas falou assim, a gente precisa parar de falar de números e falar assim, 632 denúncias de violência sexual por um mês, tá no CIP do Paraná. Porque as pessoas pensam em números e os números não choram, os números não pedem ajuda de noite, os números não empurram coisa na porta do quarto para tentar pelo menos escutar quando a porta abre. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de números, as estatísticas são importantes, nós estamos falando de pessoas. E pessoas numa fase peculiar em desenvolvimento. Eu gosto de uma frase que diz, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. As coisas que acontecem na infância, elas repercutem dentro da gente ao longo de toda a vida. Então, ainda que hajam relações de poder, tensionamentos políticos, toda sorte de diversidade de pensamentos e de entendimentos, a gente nunca pode perder de perspectiva que a gente trabalha pelo maior interesse da criança. E o maior interesse da criança, ele é legítimo. E, mais uma vez, quem sabe dizer qual é o maior interesse é ela mesma. São elas, são os adolescentes. Então, que apesar de toda dificuldade, apesar de todas as frustrações que a gente passa por viver, claro, situações que vão muito além da nossa capacidade de execução, que a gente possa, sim, se lembrar todos os dias, quando a gente vai deitar de noite, que a gente está falando e está legislando em prol de pessoas que não conseguem se defender sozinhas e elas dependem da gente. Não, perfeito. E eu diria assim, talvez a nossa grande dificuldade, né, seja a própria organização da rede enquanto rede. Porque a gente fala em rede para cá, rede para lá, mas será que de fato nós estamos organizando a rede como ela deveria funcionar? Porque o que é uma rede? É você justamente ter esses diversos atores trabalhando juntos, cada um dando a sua contribuição em prol do objetivo comum, que é a proteção à criança, que é a proteção integral à criança. A proteção integral, ela pressupõe essa ação coletiva, não é só desse ou daquele ator que é o responsável. E às vezes você tem dificuldade de fazer com que a rede funcione como rede, especialmente fora do expediente, dá a impressão que deu 5 horas da tarde, acabou a rede, desaparece, desmonta a rede de proteção, fica lá só o Conselho Tutelar, e as situações que vierem a acontecer daqui para frente, né, que se vire o Conselho Tutelar, sem ter os meios para isso, sem ter as condições de poder prestar um atendimento adequado, de acordo com a criança necessita. Então, acho que talvez o nosso grande desafio é fazer com que a rede ela se organize enquanto rede de proteção, com que ela de fato tenha, né, os seus diversos componentes permanentemente à disposição, pelo menos, né, estando, né, ali em regime de plantão, sobre aviso, parte de proteção, na parte que vai fazer o atendimento de saúde, atendimento social, atendimento de escuta, né, de criança, enfim, alguns desses componentes têm que estar permanentemente à disposição, e não é à disposição do Conselho
tutelar, do promotor, do juiz, do delegado, é à disposição da criança que necessita, porque ela pode necessitar a qualquer momento, né? Não tem hora para acontecer uma violação de direitos. Isso é uma questão que nós temos que ter em mente. E aí, com a clara definição, né? Quando a gente fala em rede também, definição dos papéis, o que cabe a cada um fazer, fluxos, protocolos. E quando a gente fala em fluxo, protocolo, cada ação que está prevista no fluxo, ela tem que ter uma justificativa. Primeiro tem que ter uma justificativa genérica para poder entender a razão dela ter sido prevista, porque você não vai prever a intervenção desse ou daquele aleatoriamente, tem que ter uma razão para isso. E não só no fluxo geral, mas no caso em concreto, por que aquele ator vai intervir e de que jeito ele vai intervir? Porque você tem que ter uma justificativa, porque se você fizer uma intervenção desnecessária, como eu falei, a própria lei reconhece que isso pode gerar uma revitimização. Quando você tem uma ação que é repetitiva, uma superposição de ações, porque as pessoas não entenderam exatamente qual é o papel que cabe desempenhar, isso pode gerar uma revitimização, pode gerar uma violência institucional, quer por ação, quer por omissão. E aí a importância de nós nos reunirmos, assim, não existe rede de proteção que não se reúna, que não debata, que não dialogue. A própria lei prevê a criação de espaços intersetoriais para que a gente possa, no primeiro momento, discutir justamente a relação, discutir o que cabe a cada um fazer, definir os fluxos e protocolos e, a partir daí, documentar isso, documentar, divulgar, fazer com que as pessoas se apropriem disso como sendo uma política pública e não como, né, uma coisa que você vai fazer ou alguém vai fazer por boa vontade, má vontade. Não, é uma obrigação. Só que as pessoas têm que entender a razão disso. Por que isso está previsto? Por que é necessário? Esse processo de conscientização também é fundamental. E aí você falou, 18 de maio é um momento em que a gente tem de conscientização de todos, da sociedade em relação à questão da violência. Mas quando a gente faz essas campanhas no 18 de maio, qual é que é a minha grande preocupação? É quando você desperta o interesse, você faz com que a criança, ela própria busque ajuda e eu não tenho dentro da rede os profissionais preparados para atuar da forma como deveriam atuar. E aí você gera uma frustração para a própria criança que vem buscar socorro junto à rede e aí, cadê a rede? Cadê os profissionais? E ela acaba sendo mal atendida, acaba sendo vítima de revitimização, de violência institucional, até por omissão, e você não consegue dar uma resposta adequada para aquele caso. Isso é que me preocupa muito. Daí a importância de nós estarmos atentos. E veja, a Lei 13.431, a lei da escuta é de 2017. O decreto 9603, que regulamenta a lei 13.431, que inclusive prevê, né, quase que ali um passo a passo que deve ser desempenhado pelas próprias escolas, quando recebe ali ou percebe uma situação de violência, existe desde 2018. Nós temos 2026. Nós deveríamos ter isso já, né, definido, né, como política pública há muito tempo. E será que os municípios estão preparados para poder absorver esse tipo de demanda, para poder atuar na prevenção? Ou, né, aquele negócio, quando surge esse tipo de situação, chama o conselho tutelar. Chama o conselho e o conselho, uma vez acionado, vai fazer o quê? O próprio conselho não tem os meios, ele não tem para onde encaminhar, ele não tem com quem contar para poder prestar o atendimento adequado que aquela criança tem direito. E aí entra o que deveria o Conselho atuar, é justamente cobrar do município, junto com o Ministério Público, até porque, repito, nós temos a mesma atribuição de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança. O Conselho e o Ministério Público têm que se unir para nós juntos cobrarmos o quê? Da gestão pública, cobrarmos dos conselhos que deliberam política pública, a política, o aperfeiçoamento da política, a implementação dos mecanismos que são previstos em lei. E se estão previstos em lei, tem uma razão para estar previstos em lei. E nós temos que implementar. E não é a favor da gestão implementar esses mecanismos. Quando você tem lá os direitos relacionados a uma criança, para cada um daqueles direitos que estão relacionados, por exemplo, artigo 5º da Lei 13.431, você tem que ter equipamentos profissionais, nós temos que ter uma metodologia de abordagem, de intervenção, para efetivar esses direitos. Porque a cada direito de uma criança corresponde o dever de agir do poder público. E aí o que falta muitas vezes é essa compreensão. E nós, às vezes, agimos de forma até desconexa, né? E alguns têm a ideia de rede, é saber para quem que eu vou jogar o problema, quando a ideia não é essa, não é jogar para ninguém, é com quem que eu posso contar para me ajudar a resolver o problema, porque rede é trabalhar junto, né? Cada um dando a sua contribuição para que nós todos, nós juntos, encontremos uma solução para aquele problema. Esse é o espírito da rede de proteção, esse é o espírito do sistema de garantia, o espírito colaborativo, digamos assim, participativo entre todos. E não só entre nós, mas entre nós e eles, dando espaço de fala para a criança, dando espaço de fala para a família, de participação na definição do que vai acontecer, apostando na capacidade que eles têm de fato, né, de participar e de dizer, afinal de contas, que tipo de proteção eles querem receber de nós. E essa perspectiva nós temos que ter. Só que aí o que é que falta? É o que você bem falou. Falta
falta, às vezes, a capacitação. E as pessoas, às vezes, elas deixam de fazer ou fazem errado, não é por maldade, é porque elas não sabem. E nós estamos, repito, falando de situações que são altamente complexas, delicadas, que vão exigir um elevadíssimo grau de preparo técnico por parte de quem vai prestar o atendimento. E aí a importância, por isso que a própria lei coloca lá como diretriz a capacitação, a formação continuada, para que as pessoas possam identificar as falhas e trabalhar para corrigir. Nunca isoladamente, mas sempre de forma conjunta. Maravilha. Vocês perguntaram para mim no início aqui, nós vamos até que horário? Eu falei, acho que até umas 19, uma hora. Agora são 19h43. Que espetáculo. E eu iria até às 11, meia-noite, né? E assim, pela animação do pessoal, nós realmente iríamos. Eu quero, primeiro, agradecer a todo o pessoal da Coordenação de Políticas de Proteção à Criança e Adolescente, lá da CDF. Externalize esse abraço. A gente conversa no grupo, o CDF lá o tempo todo, mas externalize. Quero agradecer muito aos professores da EVOC que estão junto conosco nessa jornada, nesse trabalho específico, que foi um desafio muito grande pra gente quando nós buscamos esse certame, que fomos vencedores do certame, a gente falou, agora precisamos de pessoas qualificadas e o universo tem se alinhado de uma maneira que esse curso, cada dia está se tornando memorável. Então a gente só tem a agradecer aos professores, a professora Mariel, o professor Rafael, o professor João, a toda a equipe, nosso jurídico André Viveiro está junto, a professora Tatiane, coordenadora pedagógica, o Léo, todo o pessoal que auxilia a gente, o Diego, enfim, muito obrigado. Quero agradecer muito ao Rogério Carboni, o ex-secretário. O Rogério, um grande apoiador desse projeto. O Rogério hoje pegou e falou assim, vou gravar um vídeo. Gravou um vídeo chamando as pessoas para assistirem. Então o Rogério foi um secretário que realmente foi extremamente atuante. Enquanto a gente estava fazendo as formações, estava o Rogério em uma, ele foi umas 3, 4, assim, o cara não para. Então é um cara que realmente trabalha em prol ao sistema de garantia. Quero agradecer muito você, Ju, por ter aceitado. E eu acho que esse debate não poderia ser melhor conduzido e direcionado por você. Eu acho que você foi peça fundamental. O Dr. Murilo dispensa a apresentação, todo mundo pedindo mesmo. Tem gente falando assim, por mais lives como essa, tem que levar o Dr. Murilo no presencial. Então eu quero agradecer muito vocês dois. Pra gente realmente é uma realização muito grande e a gente tá vendo que isso aqui é algo inédito feito dessa forma. Pra gente finalizar, olhe pra sua câmera, Ju, aqui e ali, e deixa um recado para esse pessoal que tá assistindo a gente. Pessoal, a gente transita na área da infância, já fui presidente de SEDECA, já fui coordenadora, mas sabe que eu sou mesmo uma apaixonada pela área, sou mãe, sou uma pessoa que atua porque entende a importância da infância, entende a garantia de direitos das crianças e adolescentes como uma missão de todos nós. Então, pedir a todos vocês que estão nos acompanhando, independente se é conselheiro tutelar, se é da rede de proteção, se são famílias, que continuem atuando com responsabilidade técnica, mas, sobretudo, com afeto. As crianças precisam de abraço, colo, escuta, respeito, e garantir direitos é, sim, a gente permitir que essas crianças se desenvolvam hoje e que a gente tenha sempre a garantia de que elas vão ter a melhor vida possível, que elas tenham esse desenvolvimento integral, que vão se vacinar, que a gente faça campanhas positivas, que a gente fale de coisas boas, que a gente consiga prevenir a violência, que a gente saia do momento que a gente está secando o chão e que a gente feche a torneira. Esse é meu convite e muito obrigada. Doutor Murilo. Bom, eu que agradeço, eu também tenho participado de muitos encontros, muitos eventos aí de formação continuada, não gosto do termo capacitação, embora a lei usa, né, o termo capacitação, e eu tenho tentado trazer essa visão, digamos assim, que é legalista de um lado, mas como eu disse, não é porque está na lei. Né? A gente tem que entender a razão de estar na lei e fazer com que a lei seja cumprida, né? É uma obrigação. Aliás, um dos princípios da administração pública é a legalidade. E se a lei e a Constituição dizem que a criança tem que ser prioridade absoluta, inclusive no orçamento público, isso tem que ser respeitado. Não é a favor da gestão. A implementação dos mecanismos que a lei prevê, a lei 13431 especialmente, aí quando fala da violência contra a criança, não é um favor, é uma obrigação. E aí o Conselho Tutelar ele entra nessa perspectiva de fazer a cobrança junto à gestão para que nós implementemos esses mecanismos. Não fazer de qualquer jeito, não fazer meramente através de documentos, mas buscar a interlocução. Eu costumo dizer, uma coisa que as pessoas não se dão conta é que o Conselho ele é eleito
eleito pela sociedade com esse propósito. E o mesmo voto que elegeu o Conselho Tutelar é o voto que elegeu o prefeito, que elege o vereador, o governador, enfim. E o Conselho representa a sociedade, ele é empoderado pela sociedade para fazer esse debate, né, que não precisa ser um embate, não precisa ser, né, contra, pode ser, né, em prol, né, da gestão, mostrar e fazer com que a gestão compreenda a importância de respeitar o que está na lei, porque isso vai ter uma consequência positiva para a sociedade, de um modo geral. Por outro lado, se você deixa de cumprir o que está na lei, isso vai trazer um impacto negativo para as crianças e adolescentes do município. Isso tem que ter, essa consciência tem que ser plantada. E nós temos que fazer com que o próprio Conselho Tutelar mude a sua perspectiva de atuação. Eu costumo dizer, quem tem que dizer qual é o papel do Conselho Tutelar não é o promotor, não é o juiz, não é o delegado, não é o Papa Leão XIV, é o próprio Conselho Tutelar, que tem que afirmar, né, se afirmar perante a sociedade como esse órgão de defesa, de promoção dos direitos da criança e do adolescente, aquele órgão que vai zelar pelo cumprimento dos direitos, não pode fazer sozinho, não pode fazer de forma isolada. Eu costumo dizer, o Conselho nem pode atuar de forma isolada e nem se isolar. Ele tem que buscar aliados, ele tem que buscar parceria, especialmente do Ministério Público, que tem esse papel também, buscar interlocução com os diversos atores do sistema, da rede de proteção, das autoridades, para que a gente possa, a partir daí, avançar. E o próprio Conselho tem que estabelecer uma linha de atuação institucional, as suas metas, né, as suas estratégias de ação, para poder ser esse protagonista de um processo de transformação. Não é simplesmente assimilar o que está errado, se conformar com o que está errado, tentar dar um jeitinho, improvisar o atendimento. Não. O Conselho ele foi criado, e repito, dotado desse perfil institucional, sendo eleito pela sociedade, tendo autonomia em relação à gestão, sendo autoridade equiparada ao juiz, inclusive com poder de requisição de serviço junto à gestão e requisição. Não é só encaminhamento, a gente às vezes banaliza a requisição. Uma requisição de serviço é uma ordem de autoridade que tem que ser cumprida sob pena da prática de uma infração administrativa, por isso não pode ser banalizada e não pode ser usada também de qualquer jeito. Para isso, para ser esse protagonista desse processo de transformação. E aí é importante a capacitação, é importante a formação do Conselho, da rede de proteção, para que cada um saiba exatamente qual é o seu papel e assuma as suas responsabilidades de maneira efetiva. E a gente está aqui para tentar apontar esse caminho. Maravilha, muito obrigado. Notícias, dia 22 de junho estará liberado o módulo 2, dia 22 de junho. Combinado. Julho, agosto, nós estaremos na sua cidade, no seu polo, para a gente falar sobre o CIPIA CT. Se cuidem, tá? Se cuidem, vão pela sombra, terminem o módulo 1, peguem a sua certificação no módulo 1 e até lá, se acontecer qualquer coisa, ó. Chama quando. Até lá. Pablo, pode passar a régua aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.